Um assunto muito em voga na maçonaria é como impedir a evasão maçônica. Muitas ideias têm sido postas, mas poucas coisas práticas têm sido executadas. Hoje a gente vai falar com um irmão que, dotado de conhecimentos da administração, criou um plano para fazer com que a sua loja seja referência nesse quesito. Se você acha que esse assunto vai ser legal, prepara a sua caneca de café e se ajeita aí no sofá. Depois da vinheta, a gente volta com esse assunto. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje nós estamos com a ilustre presença do nosso amado irmão, atual venerável mestre pela augusta e respeitável loja simbólica Tales de Mileto 570, jurisdicionada da GLESP. No campo profissional, fez carreira no mercado securitário, consultor de negócios e empresário no segmento de soluções de TI. Na maçonaria, fez pós-graduação em maçonologia, história e filosofia pela Uninter, pós-graduação em maçonaria pela Autónoma Academy de Lisboa, Portugal, graduando em filosofia. Além de tudo, cristão, marido da Mari, grande amor da sua vida, pais dos craques Henrico e Luca. Diretamente do Oriente de Guarulhos, São Paulo, seja muito bem-vindo, meu amado irmão Adriano Paparelli. Muito obrigado. Com uma apresentação dessa, bicho. Mãe, eu tô na Globo. Você tá louco. Obrigado, meus irmãos. Mais que um prazer, é uma honra estar com vocês aqui. Sabe da minha admiração por cada um de vocês. Tô aqui, de peito aberto e coração na mão. Sejam bonzinhos comigo e vamos lá. E a gente tá aqui para falar muito sobre esse trabalho sensacional que você tem feito lá na sua loja. A gente conheceu o trabalho, fui lá na loja, conversei com vários irmãos. A gente sabe da repercussão que isso está causando, né, lá na GLESP, dessa nova maneira de gerenciar uma loja maçônica, bem profissional, apesar de ser voluntário. Então, a gente vai falar muito sobre isso, porque a galera quer saber mesmo. Teve na caixinha de perguntas, semana passada, teve pergunta sobre isso. Então, muita gente vai querer ouvir esse papo. Mas antes, a gente vai fazer o seguinte, galera, pra gente já matar o assunto no começo, a gente vai resolver aqui, falando das nossas patrocinadoras, parceiras aqui do canal Café e Maçonaria, Focal Óticas. Tá aqui na tela para você. Se você tá precisando de um óculos, irmão, vai lá que você vai encontrar um bom atendimento, ótimo preço e também qualidade. Lentes tecnológicas e ótimas armações, beleza? Também a nossa patrocinadora desse episódio é a Troy Motors. A Troy Motors é uma revenda de veículos lá da cidade de São Bernardo do Campo e quem atua lá é o irmão Brizola, ele que comanda lá. Então procure o irmão Brizola, tá aparecendo aqui ó, na tela o Instagram da Troy Motors, você pode conseguir até ver através do Instagram o estoque deles e tudo mais. Entre em contato com o Brizola, você vai vender o carro, vai trocar o carro da esposa, não fecha negócio antes de falar com o Brizola, beleza? Ele tem muita experiência e com certeza você vai fazer um ótimo negócio com confiança. Legal? Troy Motors. Obrigado, galera. Então, vamos... então, mais uma coisa aqui. Se já desde agora, já deixa o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho, beleza? Boa. Compartilha esse vídeo com a galera aí e ajuda a gente a chegar em mais telinhas, beleza? Papa. O nome dele é Paparelli, tá, gente? Ele não é Papa. Mas... Tem cara, né? Ele parece. Já pensou? No final aqui ele vai rezar uma Ave Maria pra gente. Ô, Paparelli, conta aí. Primeiro vamos saber da sua vida aí, da sua chegada na maçonaria. Conta pra gente como é que foi, tinha quantos anos, como é que foi essa parada? Vamos falar só da chegada na maçonaria, porque minha vida é uma tristeza. Brincadeira. Essa loucura começou em 2006. Eu conheci um pouco antes com alguns amigos de infância, juventude. Eles eram mais velhos. E eles entraram numa loja super tradicional na GLESP. E essa loja promovia jantares. Eu achava aquilo sensacional, né? Pô, tinha que pôr terno, tomar banho, né? E tal. E aí tinha nas senhoras, aquelas, tipo, festa-baile, sabe? E achava aquilo super mágico, super interessante e tal. Eu falei, mas isso não é pra mim. Eu tava começando na faculdade, né? E aluno, coitado, mal tem pra ir pra faculdade, né? E aí falei, bom, esse momento não é meu. E na faculdade, conheci um grande irmão hoje e foi minha madrinha e padrinha. Eu tenho madrinha e padrinho, vou contar essa característica. Ele, Diego Bride, doutor Diego Bride.
expoente da advocacia paulista também, professor universitário e tal. Só eu que era ruim naquela sala. E nós tínhamos um grupo de estudos. E a gente estudava no escritório onde ele estagiava, que era do tio. E o tio já era maçom, que é o meu padrinho de fato. Porque como o Diego depois foi iniciado e aprendiz, não indica ninguém, então o Antenor, um abraço aos dois, eles me adotaram, né? E ali eu tive contato, né? Pela figura do Antenor, pela figura do Diego e tal. Era uma loja, já tinha os seus 6 anos de fundação. O Antenor tem uma característica sensacional que ele é um colonizador de lojas, né? Então ele participou da fundação de muitas lojas. Não só de lojas, né, Antenor? Tem bastante pingo de soda por aí. Um abraço. E aí eu entrei em 2006 e comecei essa loucura. Cheguei a mestre em 2009 e tal. E aí começa o desencanto. Né? Eu fiz parte daquele processo antigo de aprendizagem, onde essa pergunta não é do seu grau. Né? Isso foi me desencantando um pouco e eu estava ascendendo pós-graduação e já com filho, né? O Henrico nasceu, um abraço ao meu filho, que está nos Estados Unidos, nos vendo agora. Jogador caro, craque. São seus tios, parece, fazer o quê? E aí com ele no colo já, com todas as dificuldades, responsabilidades, não dava para continuar ali, aonde eu já via problemas de gestão, de educação maçônica, que a gente vai falar bastante sobre isso, e aquilo me desencantou. Aquela primeira minha passagem, né? Não era o que eu esperava do que era a maçonaria e tal. E eu foquei na carreira, e aí tive relativo sucesso na carreira, tive ascensão, e isso consome muito a gente e tal. Aí veio o Luquinhas, meu segundo craque, um beijo ao Luquinhas. Esse é craque mesmo, mas é vagabundo, enfim. Beijo, filho. Papai te ama. E aí depois de um tempo, muito tempo depois, eu exaltei em 2009, 2014 eu adormeci. E continuei minha vida, desenvolvi carreira de executivo no segmento securitário, depois fui para a área financeira, aí constituí meu CNPJ com mais uns malucos para soluções de tecnologia, para o mercado rodoviário brasileiro e tal, e securitário também. Uma vida estabilizada, melhorzinha e tal. E veio uma mensagem no meu telefone. É o Diego. Muito tempo que a gente não se falava e tal. Olha, alguma coisa séria aconteceu e infelizmente aconteceu. Um afilhado meu, mestre instalado na nossa loja, Bruno Trindade, outro expoente do direito, uma pessoa de uma oratória absurda, mais focada no direito penal, um cara sensacional, teve um problema súbito de saúde e faleceu. Muito novo. Muito novo. E aí o Diego é uma pessoa muito direta, né? Ele conversou comigo como se tivesse falado comigo ontem, mas ele... Há 10 anos que a gente não... Alguns anos atrás. Ele falou assim, irmão, tudo bem? Olha, pega a sua pasta de paramentos que nós temos uma pompa fúnebre amanhã. Oi? Né? E no final fizemos uma homenagem, mas não fizemos uma cerimônia de pompas fúnebres. E lá eu reencontrei algumas pessoas da minha loja e muitos rostos novos, assim, na nova geração da loja, né? E aquilo tanto que um sobrinho, que era sobrinho nosso, ele me chamou para... Falou, olha, eu tô assumindo como venerável na próxima gestão. O irmão Paulinho, um abraço a ele. Pessoa fantástica também. Hoje é meu primeiro vigilante. E eu falei, pô, como é que você vai falar não naquele momento? Ele falou, não, tô aqui. A célebre frase que todo maçom fala, de pé a ordem. Aí fui. Aceitei o desafio de retornar, não sabia onde estavam minhas coisas e tal. E voltei aí. Então, há 4 anos eu posso dizer que eu renasci de forma muito diferente. Muito diferente. Então, surgiu aí a minha primeira passagem pela maçonaria. E o que mudou desse primeiro pro seu segundo turno na maçonaria? Tem uma frase de Heráclito de Éfeso que eu gosto muito também. Que ele fala que você pode entrar no rio 2 vezes, nunca será a mesma experiência. Ou as águas não são as mesmas, ou você não é mais o mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando eu retornei num período muito difícil da loja. É uma situação bastante fragilizada da loja. E eu não faço isso como crítica, é como constatação. Por quê? Foi um período pós-pandêmico, então todos nós sabemos o que nós passamos na pandemia, as lojas sofreram muito. Então, com uma inadimplência altíssima, um descontrole contábil muito grande, falta de registros, né? Então eu tive que... Eu já assumi como tesoureiro. Então eu voltei os extratos de 4 anos para trás da loja, linha a linha, planilhei, para chegar nos extratos individuais e negociar, notificar, negociar com todos os irmãos. E nessas
nesse movimento de padronização da gestão financeira da loja, eu identifiquei que a nossa mensalidade já não dava mais para arcar com os custos. Nós funcionamos em função de um condomínio. Então, as despesas são rateadas, mas você tem que ter um fundo de reserva e tal. Então, enquanto eu constituía o fundo de reserva através dos débitos, né, da adjudicação dos débitos, dos acordos, eu também aprovei, e os irmãos entenderam, porque fiz os demonstrativos em loja, que nós tínhamos a necessidade de reajustar. A mensalidade não era reajustada há mais de 10 anos. Então, enfim, comecei pro lado mais gostoso da nossa loja, chamado tesouraria. Não foi fácil, mas foi um aprendizado. E eu usei como aprendizado. Então, esse foi o primeiro choque, Léo. O segundo choque foram que os meus rituais, que eu achava que eram eternos, porque o ritual não deve mudar, deve ser igual no mundo inteiro, não é isso? Era o que eu acreditava na minha primeira massagem. Eu também era esse romântico, porque vim dessa escola. E aí notei que alguns movimentos de solo não estavam igual ao meu ritual. E como mestre antigo, não, vocês estão errados. É isso. A hora que o cara me mostra a verdade, eu tenho uma característica interessante, que eu desapego na hora. Eu joguei meu ritual fora, falei, me dá o seu. Ou seja, atualizei meus rituais e voltei a estudar os rituais. Começa o primeiro momento de retificação maçônica minha. Então, olhei, aí estudei a legislação e aí fui dominando essa parte. Então, esse segundo momento foi um momento de retificação. E que bom, porque neste momento nós temos acesso a vocês. Descobri a internet, que naquela época não existia. Então, diversos canais que para mim são, sim, grandes formas modernas de educação maçônica. Descobri cursos, olha só, eu não conhecia a CMSB. Algumas instituições maçônicas nunca entraram na minha loja. E independente dos motivos, era falta de conhecimento mesmo. Então, as 3 linhas regulares, a própria CMSB com os seus cursos, que são cursos interessantes, são cursos que eles te dão o piso. Você não vai entrar lá e virar expert em gerenciamento de projeto, em gestão de conflitos, como lá tem, mas tem a história da maçonaria, a história do rito escocês antigo e aceito e algumas ferramentas de gestão que são interessantes. Comecei por aí, Léo. Comecei por aí. E aí fui infernizando a vida dos meus irmãos. E aí, depois disso tudo, até para você chegar na gestão da própria loja. Rapaz, vamos lá. Não, mas peraí, antes um pouquinho, deixa eu voltar. Você acha que já existem, então, ferramentas, algumas ferramentas já existem, que o pessoal não sabe que tem, é isso? Exatamente isso. A ferramenta que eu utilizo, ela é gradual. Eu vou falar de metodologia um pouco mais para frente, mas eu posso adiantar o seguinte. O que recuperou o Japão pós-guerra foi essa metodologia. A cultura japonesa, ela, com todo o plano Marshall e tudo mais que existiu naquela época, ela se baseou nesses pilares e funciona até hoje. E funciona o método Toyota de desenvolvimento. Então e funciona até hoje. Se funciona lá, e isso se expandiu para o mundo com características de padronização e tudo mais, funciona em qualquer lugar, sobre qualquer organização. A gente tem que lembrar, Jean, que a maçonaria é uma ordem iniciática, mas as lojas são personalidades jurídicas, assim como a potência é uma associação civil sujeita a direitos e obrigações. É uma organização como qualquer outra, é do terceiro setor. Ela não visa lucro, né? Mas ela tem direitos e obrigações, você tem funções, você tem cargos, você tem atividades a serem cumpridas. E as pessoas começam a destoar nesse sentido. Acham ou pensam que, por ser uma ordem iniciática, não deve ter essa excelência, ou que alguém vai fazer. Ou que o divino, ou por respiração templária, algo vai acontecer. Não vai. Não vai. Então, o primeiro ponto é você perceber que você tem que usar as virtudes do mundo profano para dentro da loja. E os vícios de fora serem retificados aqui. O que eu vejo é uma profusão de vícios de fora, potencializados pela vaidade interna, e a gente acaba não melhorando nada. Assumir as obrigações de cargo. Então, quando eu assumi a tesouraria, eu assumi para valer, com maturidade. Maturidade no sentido do esclarecimento kantiano. Sem tutela de alguém. Ninguém virou para mim e falou, olha, este é um modelo. Olha, não tinha modelo. Cria um modelo. Submete o modelo a críticas, aperfeiçoa o modelo. E assim foi. Há um registro muito forte para mim nessa volta, que eu acabei não comentando, mas vale agora pela retomada. Quando eu voltei, nós não estávamos no nosso templo original. No templo pós-pandêmico, a gente foi para um pseudo-templo que tinha promessas de melhoria e não aconteceu essas promessas. Então era tudo muito improvisado, ruim, e as nossas alfaias e paramentos ficavam em sacos de lixo.
aquilo foi emblemático para mim. Porque passa a ser normal você jogar as alfaias no chão. E aquilo me chocou. Eu tinha vindo de fora, né? Falei, não, nosso armário. Não, mas é que ainda a gente não montou, mas a gente ainda não montou faz 1 ano e pouco. Então, tem uma situação que foi aplicada em Nova York, você que é da área de segurança, que chama-se a política das janelas quebradas. Então, quando você... Isso usa no metrô. Por que o metrô de São Paulo é limpo? Porque há uma política de não deixar nenhum papel no chão, porque se você vê um papel no chão, você joga o segundo, e joga o terceiro, e joga o quarto. Isso é a política das janelas quebradas e tolerância zero e tal, que fez muito sucesso na cidade de Nova York. E aqui eu lembrei disso na loja. Falei, se eu deixar isso aqui, isso vira normal. Isso não é normal. Nós não podemos nos acostumar com isso. Então, o segundo movimento ainda como tesoureiro foi fazer uma votação em loja para voltar para o nosso antigo templo. Aí negociei com o antigo templo, conseguimos os custos compatíveis com que a nova mensalidade podia arcar e voltamos para o nosso templo, montamos o nosso armário e aí entra outra política japonesa chamada de 5S, que a gente organiza as alfaias, organiza de modo que fosse essa política de que você nunca mais vai jogar no chão. E de fato nunca mais jogamos no chão. Então, aí você, filosofando, você tem um pouco de Rousseau e um pouco de Hobbes. O homem já nasce mal por natureza, segundo Hobbes. Rousseau diz que a sociedade o corrompe. Para mim, os dois são certos. Porque se eu vejo que o teu costume aqui é jogar tudo no chão, eu vou jogar no chão também. Né? Então, isso me chocou muito. Então, essa retificação começa com o outro modo de agir. Outra atitude. Mas não foi simples. Não é simples, porque... e ninguém aceita ser corrigido. É difícil. Por mais que a gente está lá para ser retificado, você causa atrito. Mas o atrito também causa polimento. E é mútuo. Eu também estou buscando a minha melhor versão. Não sou o dono da razão. E não sei se vocês repararam que eu já falei 3 vezes que eu submeti a loja para aprovação. E para mim, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu submeto a minha vontade. Mas quando a loja toma consciência com fatos e dados e fundamentos fortes, é difícil não adotar um novo como uma melhoria. Né? E aí, ao final desse veneralato, eu ajudei o segundo veneralato. O primeiro veneralato foi do Paulinho. Então, teve algumas virtudes, como todos os veneralatos. Então, a gente voltou para o templo, a gente conseguiu organizar. E no segundo veneralato, do irmão Bruno, aliás, Bruno, figuraça também, 5ª série total. Hoje é nosso mestre de cerimônia, um abraço ao Bruno. Peraí, só uma coisinha. Quantos irmãos tem na sua loja? Hoje, 21. Você vai mandar abraço pra todos quando você for falar? Então já dá agora o abraço, senão a gente Minha não vai mãe, meu pai, passar. é momento Maguila, momento Maguila. É que eles são pessoas importantes, assim. É lógico, tem que tô zoando. Tem que mandar abraço também. O Léo também. Tem que mandar um abraço pra ele também. Quero mandar um abraço pro Bruno. Agora, mestre cerimônias, é isso aí. fantástico, maravilhoso. Tá pago. Tiro maravilhoso, né? Tá pago. É uma figuraça, ele é uma figuraça. E o Bruno, ele é aquela proatividade, mas também tem... Todo mundo tem deficiências, a deficiência dele era de gestão, de foco e tal. Tem um TDAH absurdo e tal. E aí eu falei, aí eu fui mentorá-lo nesse sentido. Então eu assumi a secretaria e fui mentorá-lo porque precisava registrar ata, por exemplo, no cartório. E quem que nos ensinou a registrar ata? Não, ninguém. Então vamos lá aprender. Entendeu? Então a gente foi criando modelos. Então criei, e para minha sorte, que eu tenho muita sorte, a Glesp, naquele momento, ela implanta o processo de digitalização da Glesp. O que isso significa? Um sistema de administração de lojas, né, com um aplicativo muito bom, você faz a presença com QR Code, fala isso por irmão de 65 anos, presença com QR Code, nas listas e tudo mais. E as nossas atas, os nossos balaúzos, você faz o upload para serem votados. Excelente! Então a gente sai da Idade Média, né, para o Bill Gates. E tá lá o Papa na secretaria, tentando entender esses manuais do novo sistema. Então aprendi a usar, e hoje é fundamental, mas foi difícil. Então eu aproveitei e digitalizei todo o arquivo da loja. Já que tinha que digitalizar, digitalizei todas as pastas dos irmãos. Você não mandou pro estagiário, não, né? Quem é o estagiário, meu amigo? Quem é o estagiário? Então, assim, como são poucos irmãos, então são 20 e poucos irmãos, né? Mais os que saíram. E você começa dos regulares, né? Depois pega os inativos, uma hora acaba. Então, todo o arquivo da loja hoje, há mais de 3 anos, ele se mantém digitalizado. Né? E faço o upload também desses trabalhos para ficar perpetuado no aplicativo da Potência. Então, criamos modelos. Mas ainda faltavam algumas coisas. Nesta gestão, eu faço uma pesquisa muito parecida com a da CMI para ouvir os irmãos. Então, nessa gestão que você ainda 2023, era secretário. Exatamente. Falei pro Bruno, vamos fazer uma pesquisa, porque é o seguinte, nós precisamos entender qual é a expectativa, porque havia muito conflito de interesses, né? O que o Léo chama de lead. Lead. Conflitos de interesses.
E aí, como é que você gerencia expectativas? Normatizando. Né? Eu gosto de um rito chamado rito escocês antigo e aceito. O nosso símbolo é a ordem sobre o caos. Então, o caos ele não é estéril, mas sem ordem, né, não funciona. Então, vamos discutir essa ordem. O que é interessante pra gente? Aí, olha só os contrassensos que você encontra numa pesquisa. Primeiro momento, deu quase por unanimidade a falta de conteúdo de nossas sessões. Então, sessões que seriam um pouco mais instrutivas, e aí descendo um pouco mais para entender o que seria uma sessão com conteúdo, o que vocês gostariam de ver? Sobre o simbolismo, sobre a história do rito, da maçonaria, sobre o conhecimento gerais dos nossos graus, sobre a legislação maçônica e tudo mais. Ok, aí eu viro para o meu mestrado e digo, qual é a sua última peça de arquitetura que você apresentou sem ser das instruções obrigatórias? Será que ele apresentou? Entendeu? A miopia, e eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso, do mestrado. O mestrado espera também, como os aprendizes e companheiros, que alguém venha e instrua a loja. Esse alguém é o mestre. E é que eu chamo de você inverter a pirâmide organizacional da loja. As luzes e os oficiais eleitos, eles não estão lá para serem servidos. Pelo contrário, em 180 graus. Se for 360, você cai no mesmo lugar. 180. Então, é o contrário. Você tá lá para servir esses caras. E não é fazer o que eles querem. E aí entra a zona de conflito. É fazer o que precisa. E aí você tem uma técnica que você faz uma análise de gap. Onde estamos? Para onde vamos? Opa, já entendi. Então, comece das suas obrigações. Cortella fala muito legal, tem um vídeo sobre isso. Ele fala que a excelência, a busca pela excelência começa da obrigação. A obrigação não é fim. A obrigação é o início. Porque hoje a gente vive numa miserabilidade de serviços, e aí, mundo profano, se você fizer aquilo que você prometeu, você é excelente. Não. Você é básico. O excelente é o a mais. Então, quer atingir a excelência? Comece pela obrigação. Onde estão as obrigações? A Constituição e o Regulamento Geral e também o nosso Estatuto. Uma delas, na GLESP, artigo 98, fazer as sessões dos 6 graus. Parece óbvio. Mas, não, a gente não tem trabalho para ser lido em Câmara do Meio. Mas você não precisa ser lido em trabalho. Você pode fazer tempos de estudos. Você pode discutir as normas que você precisa em regimento. Entendeu a miopia? Isso não é só... Eu visitei muito no último semestre, nesse meu último retorno também, e percebi alguns pontos comuns, algumas eficiências comuns, né? É a miopia. Então, o mestrado aguarda que a potência o supra, o tutele, sentido kantiano, de que supra as suas necessidades. Não. Digamos que vivemos na França no século XVIII, onde nós temos as lojas livres, não é isso? E não eram ligadas e não reconheciam as potências. Principalmente no Rito Escocês Antigo. Eu sei quem conhece a sua história. E aí, amigão, faça você. Então comecei por aí, organizar nos 3 graus. E aí eu vi que havia uma outra deficiência. E ninguém ensina o que não sabe. Nós precisamos retificar primeiro, adquirir conteúdo, para depois preencher essa lacuna. Aí é uma outra história. Depois eu posso até falar para vocês como é que foi. E nesse momento, então, você nem ficou com vontade de ir agora largar tudo, voltar? Pelo contrário, o Bruno sabe disso. Esse momento eu falei assim, Bruno, eu já cumpri minha promessa pro Paulinho, né? Que era ajudá-lo no veneralato dele. Tô aqui fazendo hora extra no seu. Ao final do seu mandato, peço o kit. Vou voltar pra minha casinha, porque é muita confusão, né? É muita confusão, é muita briga. Mas ao final do veneralato dele... tivemos muitos avanços, né, padronização e tudo mais, né? Mas o final do veneralato dele, por falta de transparência no sentido de clareza, tá? Na ordem sucessória da loja, houve uma cisão. E aí saíram 5 irmãos, depois desses 5 voltou 1. E eu sempre olhei esses fenômenos com um ponto de vista estratégico. Esqueça o calor das emoções. Como é que a gente pode resolver isso para não acontecer mais? Isso é um pensamento estratégico. No mundo corporativo, em atitude, postura de vida. Então, achar o culpado não resolve o problema. Então, essa cisão, ela é um sintoma. Ela não é a causa. Quais são as causas? E vai aprofundar isso. A causa é a falta de uma regra clara consensuada. E consenso não significa
unanimidade? Significa debate, o processo dialético, a tese, a antítese, a síntese, e a síntese que vai para o papel. Ah, mas isso é imutável? Não, nem os landmarks são imutáveis, né? É polêmico, mas aí eu posso sustentar isso. Então, depois de um ano, segundo o 183 do nosso regulamento geral, você pode voltar àquela questão e mudar. Mas naquele período, submete à sua vontade, né? E é sobre esse processo das instituições maçônicas que eu também vejo uma falência coletiva. Pessoas não usam, não sabem deliberar. Então, transforme a reclamação em prancha. Prancha em projeto. Passe pelas constituições. Vá à Câmara do Meio. Sustente o seu ponto. Não adianta eu falar mal do meu vizinho no meu condomínio e não participo da reunião de condomínio. Não é na fofoca do elevador ou no cafezinho que isso vai mudar. Né? Eu comecei a ser catalisador disso e perceber isso. Então, neste veneralato do Bruninho, foi difícil, terminou. E aí, eu até assumiria. Mas eu até gostei dos mestres lá. Falei assim, não, acho que tem que passar pela primeira vigilância. E aí voltou o Pestaninha. Posso mandar um abraço pro Pestaninha? Pode. Manda você um abraço pro Pestaninha. Pestaninha, um abraço. Se você estiver de pé, um abraço. Um abraço. Se você estiver de pé. Se você estiver deitado, a gente abraça você de conchinha, assim. Só não vai cair, não caia. Pestaninha, mestre do rolamento. Então, e o Pestaninha, ele já tinha sido venerável num primeiro momento. E ele falou, rapaz, falei, vai lá. Porque o Pestaninha é esse amor em pessoa e tal. Então ele uniu a loja novamente e nós precisamos muito das lojas Corumãs nesse momento, porque para abrir loja precisávamos de visitantes, né? A gente estava bem vazio, não tinha um problema de frequência muito grande. Só que foi um venerato não tampão, tivemos avanços, né? Principalmente na zeladoria. E como a gente sempre tem muita sorte, a loja mantenedora do templo saiu. E por que ela saiu? Vamos entender o porquê que ela saiu. Ela saiu porque as outras lojas também não ajudavam no condomínio, era sempre a mesma loja. Então ela, com razão, né? Mais uma vez, todas as lojas, minoridade, esperavam que alguém com tutela, né, emancipado, cuidasse disso tudo. Não é assim. Tem que ter no mínimo um rodízio. Então assumimos a gestão da manutenção do condomínio. E aí tudo, manutenção elétrica e tudo mais. Aí o Pestana foi fundamental e até hoje tem tocado isso pra gente com bastante brilhantismo. Nunca mais a peteca caiu, nunca mais uma luz queimou, né? Não ficamos ali à mercê, o nosso ar-condicionado funciona. E foi limpo depois de 20 anos. Tinha criaturas lá dentro iniciada. Você tinha que ver que bonito isso, né? Fazendo tudo direitinho. Ó, vocês estão errados aí. Então, é sobre isso. Então, ele teve esse momento difícil, mas conseguimos iniciar pessoas no veneralato dele. E como primeiro vigilante, mais uma vez, o que eu posso fazer de diferente para ajudar na educação maçônica, né? Porque eu não creio, e aí pode ser polêmico ou não, mas a audiência vai dizer, eu não creio no nosso método de ensino. Nós somos uma máquina de formar maus mestres, né? Então, se eu fizesse do mesmo jeito... Uma máquina muito eficiente de formar maus mestres, é isso? Cara, é sobre isso, porque você mede pelo resultado, não pelo discurso. Aí quando você pega os mestres não sabendo fazer as coisas, né, seja da ritualística ou até sobre nossa simbologia e história, como é que ele vai ensinar? Ninguém ensina o que não sabe. Então nesse meu processo de retificação maçônica, que eu também não sabia, né, e também não sei muita coisa, mas eu comecei a procurar esses cursos, esse curso de pós-graduação, tanto na Uninter como lá em Lisboa. Aprendi muitas coisas que eu não sabia. Eu fiquei chocado por não saber. Primeiro, me dá uma revolta do tipo, como você é ignorante nesses assuntos, né? Não sabia. Eu descobri que nós temos irmã. Olha só que absurdo. E depois descobri que isso não é novo, né? E não é uma paramaçônica. Não é paramaçônica. Então, e aí eu falei, poxa, o que é isso, né? Quais são as vertentes regulares da maçonaria brasileira? Não sabia. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu não sabia. E eu falei, assim como eu não sei, outros não sabem. Então vou voltar para minha caverna e vou socorrê-los. Neste momento, eu tive a ajuda de 3 aprendizes muito importantes que me ajudaram. O primeiro é o Duarte, nosso aprendiz instalado. Um né? abraço, Duarte. Um abraço, Duarte. Manda um abraço pro Duarte. Momento Maguila. Os caras... Não, aí me derruba. Sacanagem. É. É que não consegui. Eu vou voltar do Duarte, tá? Bateu a 5ª série dessa vez. Então, neste momento, eu tive a ajuda de 3 aprendizes.
Duarte, Rodrigo e André. Fala Um os três abraço, de uma dá vez. um abraço Não, pra não vou eles. mandar, vou ser queen. O que acontece? Eles viram em mim um mestre novo com vontade, que não dava pra eles a resposta a isso não era teu grau, e me encheram de perguntas. Eu falei, meus amigos, eu tô abrindo os olhos novamente. Bom, eu vou anotar e vou pesquisar. E pesquisava. Ó, eu voltei com a resposta. Ó, voltei. E fundamentava a resposta. Ó, tá em tal obra, ó, tá em tal artigo, leia tal. E comecei a organizar essas dúvidas. O meu irmão, ele iniciou lá em Caraguá. A pessoa da Caraguatá também é teu fã, manda um abraço pra pessoa da Caraguatá. Um abraço pro pessoal de Caraguá. E aí eu comecei a catalisar essas dúvidas, e pesquisar e fundamentar. Nasceu a apostila. Nasce a apostila. Então a apostila trata, desde o momento que você entra na loja, o que é uma loja, quais são as nossas abreviações, o que eu tenho que levar na primeira sessão, o que é balandral, né, como minha esposa chama de malandral. Você vai lavar o malandral? Então, desde tudo isso, como é que você baixa o aplicativo da Glesp? Né? Como é que você faz? Até a história do rito, a história da loja. Quem foi Tales de Mileto? Aliás, patrocina a Aguinha Tales de Mileto, né? A essência de todas as coisas. Aqui. E as Manda um balas, abraço pra Tales de Mileto. Hã? as balas As também. Né? balinhas. Então, e de fato é simbólico, né? Porque o pessoal sabia que eles era o primeiro filósofo, quando a palavra não existia, que era do período pré-socrático, né? Que começou a derrubar os mitos pelo uso da razão. Mais maçônico que isso não tem. Então, comecei a catalisar isso como primeiro vigilante, criei esse conteúdo, distribuí para esses meus aprendizes e começamos a instruí-los dessa nova forma. Tem funcionado. Precisa de ajustes, precisa de melhoria. O que é uma prancha? Como é que ele faz o download dessa prancha? Como é que faz um trabalho, uma peça de arquitetura? Falou, mas eu não sou pedreiro. Falou, não, calma, garoto. É isso aqui, baixa. Ah, entendi. Tem um modelinho? Tem um modelo. Então, quais são as nossas regras e tudo mais? Ele consegue ter acesso fácil a isso, né? Sem depender da boa vontade de mestres que às vezes não têm e têm vergonha de falar que não tem, e aí cria aquela tensão. Então, repare, usa o cargo para aprender e desenvolver modelos. Foi isso que eu fiz nesse Verenato do Pestaninha. Então, e essa, só pra galera entender aí, essa apostila foi você desenvolveu, não é que alguém fez, você tá usando com a Thales, não, você desenvolveu e é exatamente isso. Tem uma série de instruções iniciais para o irmão que chegou na loja, que foi iniciado e tal, desde o básico, como você estava falando, desde como pagar a loja, exatamente. né? Até instruções mesmo. Sim, né? sim, a origem da maçonaria. Quais são as correntes doutrinárias e qual é a corrente doutrinária dominante? A gente veio dos Templários, dos Rosas Cruzes, de Adão, né? Ou a gente veio das guildas medievais. Então, o rito escocês é escocês? Ele é francês? Ele é inglês? Ou ele é americano? Esses ensinamentos meio que parecem que são básicos, mas parece que os irmãos não têm, né? Não sabem. E isso nem é abordado nas instruções. As instruções não abordam isso. Né? O que é regularidade? O que é reconhecimento? O que é list of lodges? O que é a grande loja dos antigos? Qual é a grande loja dos modernos? O que é a grande loja de conciliação? O que é a grande loja unida da Inglaterra? O que é a Glesp? Qual a diferença da Glesp e do GOSP? O que foi a cisão de 1927? Quem é Mário Bering? Manda um abraço pro Mário Bering, que fez aniversário esse samba. Abração, Mário Bering. Abração. Do amigo Otávio Kelly. Muito obrigado por tudo que você fez pelo rito escocês antigo e aceito. Isso. Então, todas essas informações tem na apostila, fundamentado com as doutrinas. Sensacional. E ela é interativa porque tem esse QR Code que você pode baixar essas peças e tem todas as... Onde eu vou buscar a informação? Não é só a bibliografia dos livros. Os sites, vocês estão lá. Olha aí. Obrigado. Vocês estão lá. Então, é compartilhar a informação como piso para que as pessoas melhorem. Tudo aquilo que nós não tivemos e eu consegui catalisar, que eu passo para o próximo para que ele melhore, até que a gente chega num nível de excelência educacional maçônica que a gente entende que aí sim vai produzir bons resultados. Mas até então a gente tem que se retificar. Então, primeiro ponto, como é que eu me retifico? E eu comecei estudando através da catalisação das dúvidas. Não é só falar isso não é do seu grau. Claro que tem circunstâncias que você vai ter que usar porque de fato é verdadeiro. Mas nem tudo, né? Só tem uma crítica aqui, posso Claro, falar? pô, deve. Aqui você fala que é uma apostila de integração. Sim. Na verdade, isso daqui é um livro Não é. que seria, inclusive, louco. um manual de integração. Chuta quantas referências bibliográficas tem aqui. Quantas? 195. É isso. É mole.
É isso. É mentira, ele repetiu isso aí. Só tem 5 só. Ele fez um Cara, monte de e vezes. assim, eu devo isso a alguns mentores nossos, né? Nós fomos criados, principalmente naquele meu primeiro momento, lá em 2006 e tudo mais, onde a escola romântica só existia. Então, aquela pesquisa de 2023 que eu fiz na minha loja, cite 3 obras maçônicas que não podem faltar na biblioteca de qualquer maçom. Só pintou Risaldo da Camino, Jorge Adum, o Mago Jeffa, né? Um Castellani, e outros nem citaram nada, porque eram carentes de bibliografia da escola autêntica. Então, para separar o que é romantismo, né, o que é mito, vou usar o exemplo do meu patrono. Ele foi pioneiro em usar a razão para desmistificar alguns fenômenos naturais. Né? O eclipse, como é que você mede a sombra e tudo. Não era o humor dos deuses que mudava o tempo, era cíclico e uma lei da física. Usando a razão, ele consegue desmembrar isso. E nós estamos vivendo um momento que a gente está voltando a crer em mitos, em lendas, e não, usa a razão. Aos influxos da moral e da razão, que tudo nesse... É sobre isso. Então, eu percebia isso, consegui perceber isso em mim, mas eu falo, tá bom, onde eu vou descobrir essa tal da escola autêntica da maçonaria? A Quarto Coronato só existe há 140 anos, né? Mas nunca chegou lá. A Filaretes também, mas nunca chegou lá. Mas no Brasil só existia a escola romântica mesmo. E aí, no curso da Uninter, eu tive acesso com o Kenyon, as obras do Kenyon. Aí eu falei, não, esse cara tá... E ele é bem educado, né? Então, às vezes, eu mandava algumas... Um abraço ao Kenyon, um abraço ao Kenyon. Abraço ao Kenyon. Kenyon, abração. Uma pessoa amável. Estivemos juntos no Paraná, foram momentos assim, edificantes. Fantástico, fantástico. Ele é uma pessoa bastante contundente nesse sentido da defesa da escola autêntica. E ele é o grande expoente hoje dessa escola. Então, e ele vai para o confronto de ideias, né? E pelos argumentos, uma vez ele deu uma aula na Uninter e tal, e até uma das suas palestras, aquela que a gente viu pouco. Só algumas vezes. Que aliás, a gente vai ver de novo, né? E ele fala sobre isso. Ele fala, pega o livro então. Já que você gosta tanto do fulano, pega o livro do fulano. Vai de trás pra frente. Qual é a bibliografia? Não tinha. Eu achei que era um erro de edição. Fui num outro. Também Pode não procurar. Não tem. Por isso, as 196 notas de bibliografia. Então, é uma homenagem à escola autêntica para que as pessoas fundamentem. Você não dá fundamentação legal às suas peças? Tem todas. Então, se você usa a técnica lá, por que aqui você vai usar o quê? Incenso? Não dá. Não dá. Já começa, na minha opinião, pelas instruções que a maçonaria nos fornece, nos rituais que tem, né? Instruções que não são todos. Perfeito. Mas as instruções dos rituais, elas não citam nenhuma fonte. Jean, estão com um ponto principal. Lembra que eu falei que eu achava que o meu ritual era eterno? E quem deve ter dado foi Enoque, os Noaquitas, alguma coisa do tipo? Não, descobri que não. As potências têm autonomia e soberania para escrever o que quiserem. E esse é um grande ponto que é uma crítica que eu faço às potências. Elas mudam os rituais, não comunicam as lojas. Então, muitos como eu, que acreditava que o ritual era eterno, ainda acreditam. E aí, quando eu pego meu irmão fazendo um movimento da liturgia e fala, não, ele tá errado. Não, ninguém tá errado. Ele tá atualizado, o seu não está. Então, cada um enxerga a luz que tem. Só que é preciso comunicar que a luz mudou. E isso eles não fazem. Essa é uma crítica. E assim, mudam quando se faz uma lei. Nós temos a exposição de motivos, né? E aquele projeto é todo discutido baseado em fatos e dados. Aqui não, aqui se muda a liturgia, se muda a instrução. O irmão Clóvis Gregório... Manda um abraço pro Clóvis Gregório também. Clovão, grande abraço, meu irmão. Tem 2 obras fundamentais do Risco 6 Antigo e Aceito que ele explica a evolução dos rituais ao longo do tempo e quais são as influências e os enxertos. Eu estive no colégio de veneráveis e aí um venerável mestre instalado mais antigo do que eu fez uma pergunta ao irmão Gobo, que fez uma apresentação. Um abraço pro Gobo também. Um abraço pro Gobo. Inclusive, também. o Gobo tem 2 programas aqui com a gente do Café e Maçonaria. Precisa escrever, eu já cobrei livro dele. Ele é um pesquisador nato, uma pessoa sensacional. Muito bom mesmo. Para você ter uma ideia, como eu uso a visitação também como fonte de retificação maçônica e aquisição de conhecimento, nós vimos a palestra, e está no YouTube do irmão Kenyon, sobre a fantástica origem do Risco 6 Antigo e Aceito, algo nesse sentido, é incrível. História do Risco Escocês Antigo e Aceito, que é muito boa, baseada no livro A Ordem sobre o Caos, que ele escreveu, que é muito bom também, recomendo aos irmãos, são do rito.
E o Gobo trouxe na Glesp uma palestra que ela não contradiz, mas ela complementa e traz com fatos e dados e documentos históricos algo que o Kenyon não abordou. Poxa, eu achei aquilo sensacional. Então não há verdade absoluta que não possa ser lapidada ou confrontada até. Nesse caso foi lapidada. Então, com muito trabalho de pesquisa do irmão Gobo. E nessa pesquisa, nesse trabalho que ele apresentou, esse irmão mais velho, ele perguntou: o rito escocês antigo e aceito não é igual no mundo inteiro? Mas não é igual nem no Brasil. Nem na cidade. Poucas pessoas não sabem. Eu sei que você é do Adão Iramita, gosta de uma fumaça, um trelelê. Um abraço dos irmãos do Adão Iramita. Um grande abraço. Mas poucos irmãos do rito escocês antigo e aceito não sabem que não nasceu do simbolismo. A gente veio dos altos graus. Né? Entendeu? O quanto falta de informação básica, não tô nem falando mas, cara, nos ETs, nem na levitação. Aliás, no 33 a gente vai levitar, não? Vai, fica tranquilo, vai chegar. Eu achava que eu não conseguia ficar do peso. Me deram um spoiler disso. Então tá mas então, eu estava tocando nesse assunto exatamente por causa disso. Coisas que parecem muito básicas e as pessoas não entendem. Outro dia a gente... Já contei isso em outro lugar, mas vou reforçar. Colocamos um vídeo no Instagram falando que tínhamos mais de 50 potências reconhecidas aqui no Brasil. Cara, me xingaram de todos os nomes. Os caras falaram que só tem 3. Aí eu pergunto quais são. Os caras até hoje acham que Comab e CMSB são potências. Pois é. E aí, depois que você explica, um dos irmãos, isso foi bem legal. Um dos irmãos falou: cara, eu tenho 30 anos de maçonaria, sou grau 33 e nunca tinha pensado nisso. Jean, as pessoas não sabem diferenciar potência de obediência. Né? E a origem dos termos. Mas aí é falta de pesquisa. É falta de... Porque, lembra, no Brasil não teve iluminismo. Na Alemanha teve, muito forte. Ainda mais forte pela razão. Né? Pela razão. O iluminismo inglês, muito forte. Francês. Portugal. Mas o Brasil não teve. E o iluminismo, que é o movimento do esclarecimento de cada indivíduo, ele traz a autonomia de você pesquisar e contradizer. Então nós sempre aqui vivemos atrás de um super-homem que resolva todos os problemas. A tutela sempre é de alguém. Alguém vai resolver, mas não tem esse alguém. Se você não levantar e buscar o conhecimento que te falta, eu acho que isso é maçônico, que é a busca do conhecimento e praticá-lo. Conhecimento sem prática é igual fé sem ação, ela é nula. Então busca o conhecimento e olha que oportunidade. Aonde mais você teria um policial, um dentista, um profissional de outra área que não administrativa, que pudesse exercer um cargo e aprender como é que faz um planejamento financeiro? E um ensinar o outro. Isso que, né? Porque você colocando em prática, por exemplo, você tem um vasto conhecimento em administração. Você colocando em prática na sua loja, você vai ensinar, além da maçonaria, isso para outros irmãos que vão absorver coisas boas e que a gente nunca teria oportunidade se não tivesse juntos na maçonaria. Eu sempre falo isso. O irmão eu sou da Zona Sul, o irmão é da Zona Norte. Eu tenho 50 anos, ele tem 70. Eu sou palmeirense, ele é corintiano. Quando a gente ia estar junto, se não fosse da maçonaria? De outra religião e tudo mais, exatamente, cheio de dogmas. Então, cara... É a oportunidade de você praticar, aprender e é pra vida. É pra vida. Porque se não for pra vida, não interessa. Aí a gente vai falar um pouco de propósito depois. Então tem que ter propósito, tem que ter sentido. Porque nós estamos já jovens há mais tempo. As comendas não nos satisfazem mais. No início, sim, olha que bacana, né? Eu virei mestre, meu avental é diferente. Olha, eu sou mestre instalado. Olha, eu fui para os altos graus. Então, olha, eu estou no arco real, eu uso uma comenda. Pô, a finalização do mestrado é lá e tal. É bacana, mas não é isso que tem que nos atrair. Porque se você perguntar pro irmão do Arco Real, está inscrito nessa comenda, ele não souber, não usa. O que significa o seu... Não usa. E é essa vergonha que eu não gosto de passar, eu falo por mim. E eu passava, porque eu não sabia, tá? Eu não tô falando dos outros, eu tô falando de mim, da minha experiência. Então eu tive que ralar muito e tô ralando ainda. Eu vou para simpósios fora do nosso Oriente... E vou como espectador, porque eu preciso aprender, não é para aprender, para poder instruir a minha loja. Lembra, são 40 sessões, nos 3 graus. Né? Então você tira aí as sessões magnas, tudo mais, mas você tem que estar preparado para dar 40 tempos de estudos. É o venerável mestre que tem que ir, não é o aprendiz.
Outro erro, Léo, que você me perguntou lá no início, nós temos o costume, e é um vício, a mim, é polêmico, não é aprendiz e não é companheiro que instrui a loja. Ah, eles não sabem nada. Não. Eu não sou desse mestre que fala que aprendiz não pode ter voz. Pelo contrário, o 203 da nosso regulamento geral fala que todos têm direito à voz e não ser interrompido, inclusive quando pedir a palavra. Todos, independente do grau. O que eu estou dizendo é sobre educação maçônica. Pega uma pessoa que foi iniciada agora. Ela não tem conhecimento da nossa arte real. Ele não sabe nem quais são as escolas. Esotéricas, autêntica, ocultista. Que linha que ele vai seguir? Ele se baseou aonde? O rito dele é da onde? A potência dele é da onde? Ele não sabe. O mestre tem que saber para orientá-lo na pesquisa, para trazer esse saber. Então é o mestre que deve instruir a loja. E o que nós fazemos? Como é que a gente faz o calendário? Dá um trabalho para o aprendiz desenvolver e espera ele entregar. Espera ele entregar, é. Se ele não entregar, não tem, se ele entregar, não tem sessão. É. Não pode. Não, então, ele fala assim, nossa, o aprendiz não trouxe trabalho, e agora o que a gente faz? Pede pizza mais cedo. É isso, é sobre isso. Mas vamos lá, beleza. A gente já entendeu todo o lance aí, só que Cheguei no meu Veneralato. A gente tem... a gente ainda não chegou no seu Veneralato. Não, é o próximo já. Tá, mas agora a gente precisa explicar as outras coisas aqui, ó. A gente tem um monte de coisa, um monte de papel aqui. A apostila foi o pontapé inicial. A apostila foi o pontapé inicial, que ela traz, então, conteúdo básico e integram os aprendizes. Claro que serve para o companheiro, serve para o mestre que não teve essa informação. Todos receberam. Chegamos no nosso Veneralato. Então, outro ponto de atenção, e fica a dica aí a quem vai assumir cargo. Não deixe para pensar no que fazer quando assumir. Ah, mas nós temos as férias. Não. Você está morto. Se você fizer isso, está morto. Então, o meu Veneralato começou muito antes. Começou desde quando eu assumi a tesouraria. Isso aqui, já vou entrar para os papéis. Isso aqui é um extrato de regularidade maçônica. Você fala, não, se o cara está em dia com a tesouraria. Não. Também não. Aqui é se ele está em dia com a tesouraria, todo o extrato de pagamento deles. Se ele está frequente, como é que está a frequência dele? Porque dependendo da frequência, dependendo do cargo, ele não vai ser elegível. Ele não pode exercer cargo. E nós temos a tradição, ainda está para ser votada se vai mudar ou não, mas prevalece a norma consuetudinária, né? Porque é de usos e costumes, sobre visitação. Então, olha, tem um ponto de atenção aqui, você ainda não cumpriu a sua visitação para você ter aumento de salário. E os seus trabalhos de instrução ritualística, você está há X dias com o seu trabalho para entregar e você não entregou. Então, aqui é um radar para o irmão das suas obrigações, das quais só ele pode cumprir. Então, se ele está em débito com a tesouraria, ele está sinalizado. Se ele está em débito com a visitação, opa, eu sei aonde eu tenho que ir, quais os dias eu tenho que ir. E o que eu ajudo ele aqui? Aqui eu ajudo ele a propor um acordo. Aqui eu demonstro para ele a agenda do Venerável Mestre. Eu não posso pedir para ele aquilo que eu não faço. Eu vou citar um exemplozinho bonitinho. Você gosta muito dela também, da Lucilena Galvão? Gosto. Né? E ela diz o seguinte, ela estuda muito das culturas orientais e lá tem uma alegoria muito interessante de um mestre que ficava lá na Índia. E uma mãe pegou 4 horas, 5 horas de fila para se consultar com o mestre, porque o moleque não parava de comer doce. Então, estava afetando problema de saúde e tal, sobrepeso. E aí, depois de 4 horas, 5 horas naquele sol escaldante, ela chega lá no mestre e fala, Mestre Jean, pois não, minha filha, porque eu posso lhe ser útil. Meu filho não para de comer doce, porcaria, isso vai afetar. Avisa ele, faça alguma coisa por ele. Ele olha pro menino e fala, volta daqui a 15 dias. A mãe olha, Mestre Jean, né? A dona Iramita, então... Enfim, desce o morro. E o moleque arrebentando o doce. Já voltou catando algodão doce. Eu tenho 15 dias. Eu vou largar a mão nesse negócio. Volta depois de 15 dias. 4 horas de fila, sol escaldante, algodão doce tal. Chega lá. Mestre Jean, pois não, minha filha, aquilo eu posso ser útil. Tô aquela senhora do menino do doce, 15 dias, mandou voltar. Tô aqui, ela. Ah, ok. Menino, obedece tua mãe. Não come doce. Só é mal pra saúde, viu? Pronto, minha senhora. A senhora olhou para o Mestre Jean e falou, Mestre Jean, isso, pô. Você não falou isso aí há 15 dias, né? Perdeu meu tempo só. Falou, então, é que há 15 dias atrás eu ainda comia doce. Então, como é que eu posso pedir para que os meus aprendizes, companheiros e mestres visitem se eu não visito? Então, desenvolvi outra ferramenta chamada Agenda do Venerável Mestre. Então, eu mostro aonde eu estarei, quais dias eu estarei, né? E aqueles que quiserem me acompanhar, sejam muito bem-vindos. Mas eu irei. Então, às vezes o aprendiz tem insegurança de ir.
Poxa, eu não sei ainda chegar numa loja, se eu chegar atrasado, como é que eu entro? Como é que eu vou fazer o trulhamento e tal? Ok, venha comigo. Siga o seu mestre. Porque eu estou tentando fazer com que o exemplo arraste. Né? Tem funcionado. Ainda é difícil, nós temos uma cultura de inovação, ensinar mas pelo tem exemplo funcionado. é bem melhor. Então esse é o primeiro instrumento, Jean. Esse é o primeiro instrumento. Então todo dia primeiro, todos os irmãos de minha loja recebem esse radar. Agora, Legal. antes disso, lembra que eu falei das obrigações? Eu preciso planejar sessões. Não são 40 sessões? Então nós, antes de assumir, eu já preparei 40 tempos de estudos nos 3 graus. Então você tem tempos de estudos no grau de aprendiz, no grau de companheiro e no grau de mestre. Desenvolvi, parece simples, da Caixa Econômica Federal, não é? Aqui tem todos os aniversários de cunhadas, sobrinhos, irmãos e datas inerentes ao nosso rito, à nossa loja, à nossa potência. Então, por exemplo, 31 de maio. O que aconteceu 31 de maio? Poxa, os Cavaleiros de Charleston sentaram, né, e organizaram o rito escocês antigo e aceito, ainda a altos graus. Então, eu uso também isso como forma de instrução. Além disso, você tem todos os graus definidos daqui até junho, então desde de agosto até junho, de todas as sessões, por todos os graus, dizendo qual vai ser o tempo de estudo. Você fala, pô, mas o irmão não vai apresentar trabalho? Claro que vai, mas eu não posso contar. Então eu digo o seguinte, a prioridade é a leitura de trabalho e a instrução. Liberado pela mentoria, eu vou falar sobre mentoria dos vigilantes, se pauta. Agora, se você não entregar, eu não posso aguardar você para instruir a loja. Eu vou apresentar tempos dos estudos e você já, antecipadamente, já sabe qual é o tema. E esse calendário, ele também é interativo. Ele tem aqui um QR Code. Para quê? Perguntinhas básicas que são recorrentes. Como é que eu pago a loja? Tem um Pix da loja? Então, é só pôr o aplicativo, ele já paga. Tem modelo de peça de arquitetura? Tem modelo de requerimento? Eu comprei aí lâmpada. Eu quero pedir... Tem. Essa apostila, posso baixar em PDF? Pode. Pô, você cita tanto a pesquisa da CMI de 2018? Tá tudo aqui. Então, a minha função é criar ferramentas e facilitadores para que as pessoas não empaquem nisso. Então, ele é o início, ele é um facilitador. Então, eu comecei pelo calendário. Aí você fala, papa, ok, mas como é que você comunicou isso? Então, para cada irmão, eu desenvolvi uma carta antes de assumir. No primeiro dia, no último dia da gestão anterior do Pestaninha, no jantar ritualístico, eu entreguei uma carta para cada irmão dizendo o seguinte, olha, o que nós faremos, onde estamos, o que nós faremos, aonde você pode pesquisar, de acordo com o seu grau. Elas são semelhantes, mas não são iguais. Então, para os vigilantes, quais são as obrigações do cargo? Qual é o projeto de mentoria, por exemplo? Para o mestre de cerimônia, que é o nosso professor de liturgia, um manual de práticas litúrgicas da nossa loja com os usos e costumes e fundado nas práticas do nosso ritual. Então, cada um tem a sua instrução para estudar nas férias e chegar... Por exemplo, você está com um trabalho pendente. Aqui eu te indiquei qual é a bibliografia, te dei cópia da bibliografia, te entreguei junto com essa pasta, dizendo, olha, o modelo da peça de arquitetura está aqui, o conteúdo está aqui. Faça. Peraí. A galera aqui não entendeu. A galera não entendeu. Esse negócio você fez um para cada um? Entreguei no último dia de gestão anterior. Fala mais devagar, que eles não estão entendendo ainda. Você fez um para cada um. Um livro. Isso aqui não é um livro. Você falou uma cara. Na época, 22. Você fez um para cada um, dizendo quais são as obrigações do cargo. Se o irmão é um aprendiz e está com trabalho atrasado, você informou. Isso. Você, inclusive, deu sugestões de onde ele buscar aquele material. Cursos, peças de teatro, filmes, e mais? Entendi. Passeios, ócio criativo. Mas, de novo, você não fez isso um para cada um. Fiz um para cada um. Você fez isso um para cada um. Um para cada um. E aí, galera, é assim, a gente fica pensando como é que a gente faz, como fazer para melhorar a loja. Eu não tenho tempo. Não presta aqui, não. Eu sempre falo o seguinte, que quem quer, corre atrás, quem não quer, arruma desculpa. Então, gente, se o irmão trabalha, ele tem filho, ele tem mulher também, ele também joga bola, tem 3 CNPJ, e ele fez. Por quê? Porque é dedicação. Precisa de um pouco de dedicação. Sensacional. Isso aqui é uma tabela que eu criei, que é a seguinte. Eu quero ser venerável mestre. Quais competências eu preciso desenvolver?
Olha, eu não sei quais são todas as respostas, mas eu posso falar da minha experiência. Busque esses cursos, então eu criei uma tabela de competências, aonde estão esses cursos e como é que ele pode fazer. Muitos deles são gratuitos. E quem disse, aí tomara que o Haddad não esteja vendo agora, quem disse que eu preciso fazer os cursos somente na minha potência? O GOB São Paulo, por exemplo, não proíbe que eu me inscreva e faça lá. Cursos de vigilantes, estão todos lá. De fato, a fonte toda citadas, UniCMSB, Glesp, no Esquadro, GOB São Paulo. É isso, é sobre isso. E aí, agora você vai pirar. Além de indicar os cursos, lembra que eu falei que eu tenho previsão orçamentária? Lá, 3 anos atrás, eu não fiz lá o orçamento, eu vim mantendo. Então, o que eu previ no meu orçamento? Bolsa de estudos. O que é bolsa de estudos? Então, o irmão que quiser fazer isso e abater da mensalidade, é só entregar o certificado. Para os vigilantes, ofereci curso de pós-graduação na Uninter. E por que isso? Porque eu, como empresário, posso dedicar parte do meu imposto de renda para favorecer isso e eles me devolvem isso em bolsa. Entendeu como você usa? Qual é a intenção disso? Qual é o propósito disso? Melhorar a capacidade daquele ser humano para que ele possa ensinar outro e ele possa se retificar e vai fazer efeito isso na sociedade. Porque se não for isso, qual é a razão de existir? Exatamente. Inclusive cita aqui canais recomendados para estudo. E olha aqui, Café e Maçonaria sendo citado. E a gente nem se conhecia. Olha só. Essa folha ele incluiu agora. Pra vir aqui. Cara, maravilhoso. Ó, eu já tinha ficado extasiado com a apostila. Um negócio desse é sensacional. Você entendeu que isso é antes de começar, antes da primeira sessão? Eu concordo. Eu falei, outro dia a gente tava tendo uma conversa, eu falei assim, gente, mentira ou não é? Não, foi verdade. Falei, a gente não adianta a gente pensar no próximo. A gente tem que pensar daqui 3 anos. Eu tô pensando daqui 3 anos já. Gente. É isso. É assim. Aí, durante as férias, o pessoal foi lendo isso, eu e o Pestaninha reformando o templo. Então, instalamos um projetor no templo. Aí, é outra polêmica. Né? Eu já ouvi falar que eu profanei o templo. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Primeiro que a palavra profanação significa que você está diante do templo, fora do sagrado. Existe sagrado? Nós somos uma religião? Então, não existe, mas não tem sagração de templo? É isso que eu ia comentar. Não tem cerimônia de pompa de fogo? Ninguém pede uma oraçãozinha por irmão na cadeira de reunião? Ave Maria, não pede mais. Então, entendeu? Mais uma vez, afastar mitos com a razão. E olha que eu sou cristão, para mim não tem problema algum, pelo contrário. Na maçonaria eu trato de sanidade. Santidade é fora de lá. Eu não confundo as coisas. Fomos visitar o simpósio da loja Dom Bosco, lá em Brasília, e eu visitei o museu do GOB. Né? Fiz aquela pergunta bacaninha, por que está faltando aqui a imagem do Mário Bering, enfim. Mas todos os templos lá, eu notei, já tinha projetor e embutido, achei aquilo sensacional. E aí eu fiquei pensando, e você, num vídeo que eu fiz o kickoff, né, o pontapé inicial de todo esse projeto na minha loja, e você faz um vídeo bacana para nós, você fala que momento, a maçonaria se serviu de vários momentos, né? A gente fala muito de tradição. Então eu fico pensando o seguinte, nós viemos das tavernas, ali naquele período final do medievo, né? Ainda antes da formação das grandes lojas, onde os nossos painéis eram desenhados no chão com carvão e giz e tudo mais, é apagado a cada sessão. Aí vem um cara chamado Harris e desenvolve os painéis. E mal sabem no risco vocês antigos aceitam que a gente usa do ritual de imolação. Mas isso é uma outra confusão. Não é só isso que vocês usam do ritual de imolação. Também. Então, e é legal aí sobre essas origens, né? E é bacana de pesquisar. Então, eu fico pensando naquele momento que ele criou isso, mas ele profanou. Agora acabou a ritualística do carvão. E o ar-condicionado no templo também. E as luzes que substituem a vela e ficam criptando. Isso... Senhores, e aí nós estivemos lá nesse simpósio e o secretário da... Congresso, verdade. E o secretário da comissão da Confederação Maçônica Interamericana, pessoa incrível, sensacional, ele fala sobre inovação e questionaram isso. Ele falou assim, meus irmãos, isto é como tampar uma rachadura de uma represa com o dedo. A maçonaria ela é fruto do meio espaço que ela vive. Abracem. Claro, nós temos fundamentos que devem ser preservados, mas a forma de apresentá-los, gente, eu preciso ser mais criativo, até porque a nova geração, nós somos a última geração,
nós que somos geração X, o Léo já não, que vivemos um período analógico e outro digital. Agora é só digital. Aí já entra nesse assunto aqui que você está falando das Isso inovações é polêmico, digitais. isso é polêmico. Inovações digitais. Você criou. Isso já. Só para fazer um disclaimer aí para o pessoal que não sabe, muitas lojas já fazem. O tronco de solidariedade já é através de Pix. Sim. Isso é muitas lojas. E tem uma discussão. Teve potência que permitiu e depois proibiu. Sim. Não sei se vocês sabem, Sim. E algumas lojas fazem, outras não. Muitos irmãos falam: não, isso aí não pode, que isso aí faz. Isso aí é errado. Os mais absurdos. As desculpas mais absurdas e esfarrapadas. Mas você... A polêmica faz parte. E a gente tem que ter coragem para enfrentá-las. E se tiver errado, a gente retroage. Mas... E você desenvolveu um método bem legal com isso aqui. Vai explicando aí. Jean, nesse relatório que você tem aí embaixo, eu mostro com fatos e dados o seguinte. Qual é o fundamento e o propósito da Bolsa de Beneficência para o Tronco de Solidariedade? Promover a solidariedade. Então, eu não consigo fazer doações de cestas básicas para o pessoal do Rio Grande do Sul, quando teve a catástrofe e tudo mais, com R$2 ou uma moeda de R$1, de 20 pessoas. Ninguém hoje mais usa os metais em bolso. Se eu chacoalhar a gente aqui, mas Pix todo mundo usa. Aliás, o Drex, que é a moeda nossa, que vai substituir o real, ela já foi aprovada. Essa é uma realidade. Exatamente. Ou a gente se adapta, ou morre. Meu filho mais novo, outro dia, achou uma nota de R$20 dentro de um casaco. Aí ele falou, fantástico. Ele falou pra mim... O que é isso? Não, ele sabia o que era, ele não é tão burro, mas ele perguntou, é de verdade mesmo? Mas é sobre isso. Então, eu mostro com fatos e dados que o que aconteceu agora nesse primeiro semestre, e eu fiz a retrospectiva desse primeiro semestre, dizendo o seguinte, olha, graças ao Pix, nós crescemos em 380% a arrecadação. Isso, fizemos tais movimentos. Então, se é uma crítica que eu devo receber, porque nós fizemos este papelzinho é o seguinte, ele não substitui a ritualística. Você preenche e tem a ritualística. Não tem quebra de giro nem nada. Então, mas se ainda assim eu prefiro sofrer a crítica e ajudar, porque o tronco de solidariedade, ele é para estar na mão de quem precisa, não é para engordar o fundo de solidariedade. Porque do contrário, ele não serviu para nada. Faz sentido. Então eu prefiro R$10 na mão de quem precisa do que R$100 no meu fundo. Uma outra coisa que eu sempre falo também é assim, que a loja tem que ter um objetivo. Nós vamos fazer, usar o dinheiro da benemerência para fazer o quê? Vamos fazer tal coisa, objetivo. Quando tem um objetivo, os irmãos doam. Agora, se você não tiver nenhum objetivo, vai sair do meu bolso para entrar no caixa da loja e ficar lá no caixa da loja. Perfeito. Aí não vai arrecadar mesmo. Então, isso é importante também. Nós temos duas ações, né? Essa que vai para a beneficência de fato. Então, a gente centraliza em instituições que trabalham muito. A gente tem centralizado no GEA, centralizado no Projeto Mudar, que são projetos interessantíssimos de dois grandes irmãos da Glesp, né? Além disso, algumas outras contribuições esporádicas que os irmãos colocam prancha, passa pela Comissão de Solidariedade, né? E aí sim é votado, deliberado e destinado. E no dia a dia, em todas as sessões, nós fazemos copo d'água, contratamos copo d'água, né? Nós temos os grupos que se organizam no copo d'água. Eu vou falar da convocação interativa também, que é bem legal, que é uma inovação nossa. E aí, ao final, esse grupo responsável faz marmitas e distribui às pessoas necessitadas. Então, aquele dia, a loja alimentou X pessoas, né? Então, todas as sessões nós temos a beneficência. Mas é bom ressaltar, Jean, não se confunda a maçonaria só com beneficência. A beneficência para a maçonaria, ela é meio, ela não é fim. E isso choca muita gente quando eu falo isso. Quando eu falo meio, não significa que eu não vou deixar de fazer, mas é o meio pelo qual eu pratico solidariedade, mas a maçonaria, centralmente, é uma escola de minoridade. Eu tenho que tratar do ensino moral das pessoas. E a gente, por algum tempo, a gente só focou na beneficência e você tem outras instituições que fazem isso melhor do que a gente. Bastante melhor. Sem dúvida. E uma pergunta aqui também. Teve irmãozinhos que botaram aí um valor. Deixa eu botar no saco, tá todo mundo botando e depois eu trabalho pro tesoureiro realmente conferir se é aquele valor ou não? Tem. Você viu como ele dá uma voltinha para não machucar os irmãos? Ele tem. A pergunta do irmão é o seguinte: existe alguém que escreveu um número, colocou lá e não fez a doação? Essa é a pergunta. Senhores, tem, mas as pessoas esquecem, né, Léo? Mas eu lembro. Boa. Aí eu coloco no grupo, dizendo, olha,
né? Porque, de fato, a gente faz uma checagem, né? Pra poder contabilizar e tudo mais. Mas tem o recadinho do coração. Tem. Nós somos a quinta série, né? O Venerável. O Venerável tem que manter a pose lá. Né? Sobre as sessões, isso vale bacana. Como é que... Eu falei que nós temos 40 tempos de estudos, uns 3 graus e tal. Como é que a gente apresenta isso? Eu disse que não acreditava no método que nós estávamos praticando porque o resultado não estava demonstrando que nós estávamos ensinando bem. E como é que a gente mudou isso? Trazendo a informação de forma que todo mundo entenda. Em vídeo. Então eu busco, e o período pós-pandêmico foi muito... Como é que eu posso Auspicioso e dizer? profícuo. Eu não queria usar a palavra, porque foi um período difícil, gente. Foi um período... Pô, pessoas morreram, foi muito complicado. Mas se teve algo de bom... Tá zoando. Pois é. Não corta essa parte. Senhores. Não corta não. Senhores. Que na verdade é o seguinte, cada desgraça nasce uma inovação, né? Então você teve aquela maldita guerra que criou o Fusca, né? Então aqui, o que teve de proliferação? A digitalização, né? Então você teve medicina virtual e tal, e a maçonaria seguiu. Você teve sessões virtuais, lojas virtuais, debates, conferências, isso tudo tá lá. Então isso fonte para mim de pesquisa sobre simbologia, história, né? Muita coisa. Parte de regularidade, reconhecimento e tal, história das grandes lojas. Então, a partir daí eu fui editando os vídeos para que coubesse em 30, máximo 40 minutos, história dos templários e tudo mais. Você fazia os vídeos? Sim, eu edito eles, passo nesse telão nosso, que já está instalado na loja. Então, se não der, hoje a gente fez treinamento, né? Porque não pode demorar para montar. A gente não demora mais que 1 minuto e 30 para baixar o telão e começar o vídeo, né? Então, esse vídeo é passado. Nós suprimimos a leitura dos balaúços na loja. Oh, que pecado. Não. Por que não? Porque eu não falei que o balaúço ele já é colocado no aplicativo e só podem votar as pessoas que estiveram na sessão. Então, as pessoas ali aprovam, reprovam, fazem ressalvas, a gente corrige. Nós temos um indicador nosso que nós temos que subir o balaúço 48 horas após a sessão. Nós cumprimos isso. Secretário eficiente, hein? Muito. Pestaninha. Aí já volta pelo então, aplicativo. Para que eu vou não precisa fazer a ler. leitura? Então, eu já ganhei aí uns 15 minutos, 10 minutos, ok? Expediente, eu também mando no grupo. Eu já não divulguei a minha agenda. Aliás, fica lá no meu Atri, fica... Então, tudo aquilo que a gente pode... Claro que tem os avisos oficiais da Glesp, a gente faz a leitura e tal, mas isso não leva tempo. Então, eu ganho tempo para fazer a ordem do dia, né? Então, na ordem do dia, a gente tem 1 hora mais ou menos de ordem do dia. Passo esse vídeo em 30 minutos, 25 minutos, abro para debate, para tirar dúvida dos irmãos. Só que a grande sacada não é o momento, é a convocação que nós encaminhamos antes. O modelo da convocação interativa é o seguinte: olha, nós vamos falar sobre a origem do rito escocês antigo e aceito. Então, sigam esses vídeos, né? Eu coloco os links. Isso é antes da sessão. Antes da sessão. Estou convocando a sessão. Você está mandando lá no grupo do WhatsApp da loja. Sessão do grau 1, então todos podem ir. Grupo responsável do copo d'água, você já sabe o que tem que fazer, o que tem que levar, vai preparar as marmitas depois. E é responsável pela limpeza, geralmente a gente contrata uma pessoa para limpar. Tema da ordem do dia. A história do rito escocês antigo aceito. Então tem lá a incrível história do Quênio, tem lá alguns temas do Diego Franzen, do Maçonizando, que aborda com o Nicolau Leotério bastante coisa do tempo. Tem o Pedro Juque, que não é da nossa potência, mas reescreveu os rituais agora recentemente no GOB, que é importante você conhecer. Mas eu não consigo ver os vídeos. Você pode ouvir durante o carro, né? Mas tem os podcasts também. Aí você tem lá o Papo de Bode, você tem lá o Universo Maçônico da própria Uninter, né? Tem o canal de vocês. Mas eu gosto de ler. Pega lá a história do site do No Esquadro. Então eu dou para todo tipo de informação, para o visual, para o sinestésico, para o analítico, e ainda faço o upload de obras, por exemplo, da história. Então o cara pode baixar em PDF e se aprofundar. Para quê? Isso antes, 5 dias antes da sessão. Chega lá, ele vê algo que ele não viu, aí sim ele tira dúvida. Mas geralmente ele está tão instruído, eu já entendi. Ou seja, não tem desculpa. Não tem. Não tem. Tem sim, tem, né? Eu Não trabalho tem. muito. Porque você não trabalha, você é aposentado. Usa né? o trânsito, usa a esteira, usa a caminhada. Então, assim, de fato, a gente cria instrumentos para que a pessoa se aprofunde um pouco mais. Um pouco mais. Porque essa coisa de você escrever 3 folhas,
fazer uma má leitura. Uma má leitura. E todos E parabenizarem. todo mundo fazer uma bateria incessante, você não aprende nada. Profícuo e pujante. Isso eu proibi também, não. Mas o legal é o seguinte, irmão, porque o que você tá fazendo de verdade é você tirar a muleta do cara. Exato. Você tá tirando a muleta. Não tem jeito. Mas eu não sei aonde. Você não sabe? Eu te dei 10 lugares pra você. Jean, eu tenho um aprendiz lá que ele... Sem muleta. Não, cara. Não sei tirar, não. Desculpa, hoje tá foda. É de PCD que a gente vai falar PCD agora? agora? Isso aí fere o Landmark de Maquê, hein? Olha lá, hein? Isso aí, inclusive, é um assunto que a gente vai tratar logo mais. é Tem um verdade. irmão, eu tenho conversado com ele, é um irmão que foi iniciado e ele é PCD e a gente vai conversar sobre é isso. tema do próximo Venerável Colégio da Glesp. Eu vou levantar uma polêmica lá junto com o irmão Edson Monteiro. Enfim, Legal. briga boa, a Tranquilo, gente tem né? que comprar. O que a gente faz lá? O que eu tô falando desse aprendiz? Ele tem uma formação intelectual muito forte. Então ele exige mais do mestre. Eu tenho que estudar mais para poder orientá-lo. Não para falar que eu sei, pelo contrário, mas para poder cumprir as expectativas dele. Senão ele desanima como eu desanimei lá no passado. Então ele faz temas interessantíssimos. Ele não entendia o imperativo categórico kantiano e a gente fez um tempo de estudos sobre a moral maçônica e o imperativo categórico kantiano. Então a gente teve que explicar a trilogia kantiana, né, do que não é só chegar no imperativo categórico kantiano, mas como você adquire conhecimento seguro. E esse era o termo que Kant usava. Então ele vem desde do processo de conhecimento, e Kant, cara, ele faz uma revolução copernicana no processo de conhecimento absurda. Porque antes todo mundo colocava o homem, Deus no centro e tal. Ele falou, não, cara, esquece. Inverte tudo, coloca o fenômeno pra gente analisar. A gente não tem capacidade. Tales defendia que a água era a essência de todas as coisas. Anaximandro dizia que era outra coisa, que não era a água, que era o fogo. Né? Enfim, Pitágoras que eram os números. Então, cara, essa questão metafísica, essa questão é tão subjetiva que a gente não tem capacidade de entender isso. O máximo que eu consigo é entender sobre a minha moral. Sobre o meu processo de adquirir conhecimento seguro para tomar decisões. E ele era fã de Isaac Newton, ele tenta desenvolver uma lei universal sobre a moral, que aí sim é um imperativo categórico kantiano. Né? E aí a gente fez um tempo de estudo sobre isso. Como é que você faz isso em 40 minutos? Um cara que vai te perguntar se você não estudar. Entendeu? Como eleva o piso de conhecimento de toda a loja maçônica. Então esse aprendiz, sim, está nos ajudando a instruir melhor a loja. Mas não é ele que instrui. Então é sobre esse ponto que a gente tem elevado as discussões. E os visitantes têm vibrado muito, né? Não sabemos se temos recebido visita. Nesse momento aí tem balinha, tem aguinha. O Sereníssimo não gostou muito. Ele esteve, Agora me diz uma coisa, aí é o seguinte, o que aconteceu? Você fez esse panfleto muito bem produzido, que é a retrospectiva do ano. Qual que tá? Tá lá agora? Você fez aí a retrospectiva. E essa retrospectiva aí causou um burburinho. Eu tô sabendo que o pessoal lá na Glesp, o Sereníssimo Grão-Mestre, gostou muito. Citou isso lá numa reunião do... Assembleia. Como é que é? O Supremo Assembleia? Sagrado Colégio, não é assim o nome? Foi na Assembleia. Na Assembleia e tal. Conta aí pra gente que porque tá dando o que eu quero dizer com isso é que isso está causando um movimento. Os irmãos estão vendo isso e isso está causando um movimento. E não só na Glesp, né? Tá se espalhando. Mas lá na Glesp chegou lá em quem administra. Conta aí essa história, como é que foi isso aí? Final do ano, marcam-se a Assembleia e é onde encerra o nosso ano maçônico, né? E aí tô lá fazendo meu papel, cumprindo a função, eis que Sereníssimo Grão-Mestre Jorge Anísio Haddad pergunta se está presente. Ele diz que nessas andanças, né, dele, ele saiu visitando lojas não tão tradicionais. Isso é um ponto positivo para ele, porque ele só ia nas grandes lojas, né, de tamanho e tudo mais, e tempo. E nossa loja é relativamente pequena e tem 23 anos, né? Então, inexpressiva dentro de tanta história que a Glesp tem. E ele lá esteve, em outubro. Gostou da organização, ele viu no nosso átrio as nossas coisas, nossa ritualística, aquele arroz com feijão muito bem feito, né? Os irmãos saíram bem. E aí eu entreguei para ele, um dos mimos, a nossa apostila. E disse para ele, olha, isso contém algumas inovações e tal. E ele foi muito sincero, que ele disse, a princípio eu peguei, né? Coloquei isso de lado. Mas depois, vou lá. Ele olhou a riqueza das informações e tal.
E viu que isso é um movimento muito bacana. E quando isso também chegou, a retrospectiva para ele, ele falou, cara, eu não tenho isso na Glesp. Então ele encaminhou isso pro irmão Fondello, que é de comunicações, falou, eu quero isso da... Porque o irmão, o Sereníssimo, assim como nós, é voluntário. Todo mundo pensa que ele tem salário, mas não tem. Tá lá doando o tempo dele, né? É servidão mesmo. Então, e ele tem feito... Primeiro, eu sou contra até a reeleição, tanto no mundo profano. Mas eu me rendi porque ele cuidou só de encanamento. Cuidar dos fatores administrativos não aparece. Ele cuidou de muita coisa, ele fez com muito brilhantismo. Então, claro que nós temos demandas urgentes e importantes e ele vai tratar isso, espero que trate no segundo mandato, sobre educação maçônica principalmente. Mas ele teve que cuidar da fundação das coisas. Ele levanta, toma a palavra e diz, olha, tem alguém da Tales de Mileto aí? Poxa, ele rasgou um elogio. Com quase 50 anos, você fica meio... Não tá acostumado, né? Aquele cachorro que sempre apanhou, né? O que é? Agora vem. Agora vai vir um mais aí, mais, né? Não veio, ele elogiou, de fato, aí as pessoas vieram atrás da gente para buscar essas informações, o que usou, o que não usou e tal. Posso fazer download? Pode. Então, isso tem proliferado de forma muito positiva e ela é uma obra em aberto, então as pessoas podem melhorar, crítica, enfim, não tem essa pretensão, ela é para que seja aperfeiçoada, mas que os irmãos entendam que isso é um piso, não é o ápice, né? É o piso. Na verdade, não é o piso, não. É que a gente tá muito deficiente, Léo. É junto dos bons que a gente fica melhor, sabe? Então, a gente é muito deficiente. Mas, beleza, só que eu quero falar sobre o que o movimento que tá acontecendo lá na Glesp, te chamaram e tal. Foi bastante interessante, assim, e eu gostaria... Não tive oportunidade naquele momento, né? De falar, então gostaria de fazer de público aqui o agradecimento ao Sereníssimo Grão-Mestre, ao meu delegado regional, o irmão Assis, o distrital que está mais perto da gente, que é o irmão Quintal, esteve conosco no jantar ritualístico, enfim, e nos tem apoiado muito nesse sentido. Então, eles entendem que isso é uma inovação, embora eu fale de piso, né, de conhecimento, de fato mas não tinha. Então, não sejamos com falso modesto, né, com hipocrisia, nós não temos. Então é uma inovação, então isso vai ser proliferado, já está, isso a pedido do Sereníssimo Grão-Mestre, o irmão Fondello de Comunicações, ele divulgou no grupo dos delegados de todo o estado o nosso trabalho, a retrospectiva, a apostila, me convidou, eu devo ir até lá nas próximas semanas para a gente bater um papo sobre o que isso que nós estamos fazendo, né? Porque nós não esperamos a potência nos servir para fazer. Então tem muita coisa que compete a nós. E eles querem incentivar. A potência é formada por lojas. As lojas são formadas por maçons. Então, a potência é formada por maçons. Então, assim como eles são voluntariados lá, nós somos voluntariados aqui. Nós podemos fazer mais. Claro que eles têm um papel deles, eles querem saber no que pode ajudar e vão ajudar. Eu vejo muita boa vontade nisso. É a primeira vez que uma potência vem a uma loja menor e ouve. Quem sou eu na maçonaria paulista, Jean? Eu sou um cara que reacendeu da maçonaria agora e pelo inconformismo do processo educacional, do que eu chamo de andragogia maçônica, porque é a pedagogia para crianças e adolescentes, a andragogia para o homem adulto, dessa carência. Então, estou tentando fazer do meu jeito. Fui buscar conhecimento. Depois de velho, fui lá fazer filosofia no Mackenzie. Um abraço também para a turma da filosofia do Mackenzie. Então, para quê? Porque ninguém ensina o que não sabe. Como é que eu fui aprender essas palavras todas? O que é andragogia? Eu fui aprender. O método de Piaget, do construtivismo, de como é que você faz a participação como mestre facilitador. Enfim, ninguém ensina o que não sabe, e senão você acaba fazendo invencionices. E eles estão percebendo esse movimento. Então, na pessoa do próprio Sereníssimo Jorge Anísio Haddad, do eminente, o irmão César, ele era o presidente do Venerável Colégio. E ele também tomou conhecimento, também viu através do irmão Edson Monteiro. Aliás, é um irmão que você tem que trazer aqui. Está fazendo um trabalho no Rito Moderno bem interessante, né? E ouvindo, ele está percebendo os podcasts e esses canais como o de vocês como um novo instrumento de educação maçônica. E se você não se aproximar, você não comunica com esse grupo. E a gente está comunicando com várias pessoas. Eu não tenho dúvida de quem está conosco até agora, e obrigado pela paciência da audiência, que vão ter vários insights dizendo: por que eu não fiz isso na minha loja? Poxa, eu posso! Pode, você pode e deve. Inclusive vai ajudar muitos irmãos que tiveram outras ideias, colocaram, né, quiseram implementar e não foram ajudados, falaram: isso não dá certo.
ele vai mostrar que deu certo. Existe um caso aí para ser estudado. A loja Tales de Mileto deu certo e tem resultado. Tem uma metodologia na administração que não é nova. Estou te falando de coisas de 100 anos. Chamado benchmark. Benchmark não é uma palavra em inglês, é o sobrenome do cara que inventou isso. De pesquisa comparativa. Então, por exemplo, o que eu estou passando aqui são experiências que deram certo. Talvez, pelas características de cada loja, não dê. Mas ele adapta. Ele vai criando. Assim como o QR Code que eu coloquei, o cara cria outro. E, enfim, ele cria lá a sua programação, ele entende. Ele vai fazer do seu jeito, de acordo com o seu público, entendeu? Mas você tem acesso a essas ideias que até então era mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e o mesmo resultado. Esse é o grande ponto. Então, hoje aqui, nós estamos prestando um serviço à Ordem Maçônica, dizendo, olha, existem cases de sucesso dentro da maçonaria que podem ser replicados. E não dependem só da potência. Nós podemos ajudar a potência. E a potência está aberta a isso. E eu estou recebendo com espanto. Com espanto. Porque até então, lembra que eu falei da estrutura organizacional? Está lá o semideus, que é tanto que eu brinco com o Haddad, dizendo que ele é o grande arquiteto. O grande arquiteto. Então, e ele não se posta como semideus. E isso é muito bacana da postura dele, desta gestão. Que permaneça assim, que as portas estejam abertas. Não dá, e ele fez uma conta na nossa loja, que aí você fala, poxa, a vida desse cara não é fácil, né? Ele fez o número de lojas, o número de dias. É humanamente impossível dar atenção a todas as demandas. Mas não significa que nós não temos que atender a nada. Não, e muita coisa pode ser filtrada porque muitas demandas são as mesmas para todo lugar. Agora, eu fico muito feliz em saber que a grande loja do estado de São Paulo está fazendo esse movimento. Inclusive, eu vou parabéns ao sereníssimo grão-mestre Jorge Anísio Haddad, da grande loja do estado de São Paulo, por estar começando esse movimento. Trazendo essas boas ideias que o irmão Paparelli conseguiu implementar na loja dele para virar realmente um modelo, se for isso, né? Sim. Ainda não aconteceu, mas eu espero que seja assim, para virar um modelo. E parabéns a toda a administração da grande loja do estado de São Paulo por estar abrindo a porta e, no mínimo, estudando o que, né? Sim. Como você falou, você pode replicar isso. A potência, eu também concordo que a potência não tem que suprir todo mundo de tudo. Mas isso é uma coisa que você, Paparelli, não vai conseguir fazer chegar em todos os irmãos de todas as lojas se não for através da potência. Então, existem coisas que a potência precisa. Então, o sereníssimo grão-mestre, e agora que ele tá aparecendo aqui no canal Café e Maçonaria, ele vai ficar famoso. Vai mesmo. Então ele vai receber contatos. Não fala isso. Vai receber contatos, então toma cuidado. Já pega esse garoto, já bota uma bola no pé dele e já deixa ele lá na sede da Glesper, porque senão alguém leva, hein? Parece Cuidado. que tá tendo um convite do Gob. Não, mentira. Não, vamos falar sobre isso, vamos falar. Vamos agradecer também. Esse movimento, lembra que eu falei das pesquisas de benchmark? Eu também tenho feito. Então, o GOB tem uma boa estrutura de ensino à distância, do EAD. A Glesp também tem um irmão falecido, chamado Alberto Feliciano. Ele iniciou um projeto de mentoria na Glesp. Eu fiz esse projeto. Alguns insights de boas-vindas, por exemplo, tive com ele. Ele fala de metodologia, ele mostra o método PDCA, que eu falo que eu gosto bastante, que é o primeiro método para padronizar e depois você consegue sistematizar isso. Infelizmente, ele faleceu. E isso não pode falecer com ele. Então, esse é um desafio do Haddad agora, de encontrar uma pessoa que toque isso na Glesp e dê sequência a esse programa de educação. É um programa educacional que a grande loja maçônica do Distrito Federal tem, da qual nós fomos convidados para ministrar parte de alguns cursos. E eu agradeço o convite, me sinto muito honrado, estamos desenvolvendo os temas. Então, tudo isso vira um case lá, mas tem metodologia. Então, a gente explica a metodologia por trás disso, né? Para que as outras pessoas possam fazer. O Edson Monteiro, da grande loja também, de comunicação, ele me disse uma frase nas férias agora, que ele também me chamou para conversar sobre isso. Ele falou: Paparelli, é uma loucura, né? A gente paga, toma porrada. Pra quê? Ele falou: por legado.
Pra gente melhorar a próxima geração. É entregar um mundo melhor do que nós recebemos. Cara, isso mais maçônico que isso não tem. Isso me convenceu. O Clóvis falou um negócio na loja de vocês que eu gostei muito. Que eu vou replicar aqui para que todo mundo pense, né? Tudo bem se a sua loja se reúne por causa do futebol. Tudo bem se a sua loja reúne por causa do churrasco. Tudo bem se a sua loja se reúne por causa que ela faz um jantar anual. As nossas grandes lojas nasceram de um evento desses, né? Na história. Então, mas o que não pode é faltar propósito. Propósito é tão sério já. E eu estudei há não muito tempo sobre as 3 escolas austríacas de psicanálise. A primeira é a terapia pelo desejo, que é a mais conhecida, que é de Freud. A segunda é de Adler, se eu não me engano, que é a terapia pelo poder, esse desejo, essa ânsia do ser humano de poder. E a terceira é a logoterapia, de Viktor Frankl. Ele judeu, perdeu tudo em campos de concentração, tudo. Filhos, esposa, pais, sua própria vida. Ele não sabia se acordava, né? Ou se continuaria vivo durante o dia. E tem um livro do nosso irmão Robert Cooper falando sobre esse período terrível, né, de perseguição que foi nos campos de concentração. E aí não só os judeus, os maçons, e tínhamos identificação própria para isso e tudo mais. E ele descobriu ali a cura pelo sim. A logoterapia, o logo não é só de conhecimento, mas também nesse caso de sentido. Então é a terapia pelo sentido. E ele repete uma frase de Nietzsche que ele diz o seguinte: quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Qual é o porquê da sua loja maçônica? Não da minha, não da Glesp, não do Gobi. Da sua loja maçônica. Qual é o porquê da sua loja maçônica? Esses irmãos têm que definir. Isso é a missão. Aí falando de planejamento estratégico. Isso é a missão. A partir desse porquê, onde eu quero chegar daqui a 5, 10, 15 anos? Ela tem uma razão de existir. E eu entendo que é uma escola de moralidade. E aonde ela tem que chegar daqui 5, 15, 10 anos? Os irmãos têm que decidir. E aí traçar uma escada de como chegaremos até lá e quais valores são imprescindíveis para nós. Não abriremos mão da educação maçônica. E o que isso cabe dizer quando você desdobra nos níveis menores e objetivos estratégicos, transformando-se em metas? Irmão, você quer ser venerável mestre? Você tem uma escada para cumprir de conhecimento e de serviços prestados a esta loja. Não é só tempo. Porque assiduidade não significa conhecimento. Cabelo branco não significa amadurecimento. Entendeu onde eu quero chegar? Você contrata um pedreiro, um pintor para ser pedreiro? Você contrata um jardineiro para ser segurança? E por que aqui nós fazemos isso? Quer ver uma outra discrepância maçônica, que a gente fala muito sobre isso? No mundo profano, nessa ferrenha luta de narrativas, no que Nietzsche também chamava de pós-verdade, sobre lado A e lado B, a gente analisa plano de governo, propostas. Na maçonaria, não. Basta montar uma chapa e seja o que Deus quiser? E a gente espera que o resultado seja diferente? Não. Os irmãos que têm que montar uma chapa têm que dizer o que vão fazer, como vão fazer e com quanto de recurso. Eu não estou inventando isso, eu estou praticando o regulamento. O regulamento diz que na primeira sessão nós temos que votar o orçamento já. E se ele não for aprovado, ele tem que repetir o anterior. Se eu não tenho nenhum anterior... Tem uma frase do gato da Alice que é fantástica, né? Que a Alice está perdida lá. O gato Cheshire. Ela fala, gato, para onde que eu tenho que ir? Ele fala, para onde você quer ir? Eu falo, eu não sei. Ele fala, então, qualquer caminho serve. E é o que a gente vê. Então nós não podemos viver de soluços. Vem um Paparelli, faz algo. Aí cai no ostracismo. O Kenio tem uma pesquisa. E tudo isso também tem um livro do Kenio chamado O Livro do Venerável Mestre. Né? Eu recomendo fortemente. E na pesquisa que ele fez, que ele capitaneou da Confederação Maçônica Interamericana, em 2018, aliás, vamos falar rapidinho sobre essa pesquisa. Essa pesquisa teve 4%. 12 mil responderam, depois de filtrado, 7.800 e pouco, né? O que equivale a 4%, o que a gente pressupõe, uma regrinha de 3 básica, que temos 200 mil maçons brasileiros. E o Kenio reputa como um grande sucesso essas 8 mil pessoas responderem. E essas 96% estavam aonde, Jean? Estavam aonde? Isso pode mudar o panorama do resultado da pesquisa. Mas vamos para esse espaço amostral que a pesquisa estatisticamente nos traz. Só 5%
sabiam o conceito de maçonaria. Lembra que eu perguntei o que a gente é? Se você não sabe o para que você existe e o que você é, como é que você vai desenvolver? Aí nós estamos sendo, sem medo de represália, a gente está suprimindo o desejo de uma confraria. Então a gente não gosta de falar que é uma confraria, mas só nos reunimos para nos confraternizar. E a gente não gosta de falar que é religião, mas a gente não visita a nossa missa, o nosso culto e substitui a igreja pelo culto maçônico. E não estuda. E não adquire conhecimento e não compartilha conhecimento. Então está na hora de todos voltarem para a Câmara de Reflexão como loja e fazerem esse trabalho e unirem as mãos. A fraternidade começa a nossa loja. Eu não sou contra que nós tenhamos um venerável mestre perfeito que domina todas as ciências liberais, né? O trivium, o quadrivium agora da modernidade. Mas nós temos obrigações. Se este venerável que não está preparado, quem vai fazer por ele? Eu já fiz por vários. Quem vai fazer por ele? Temos que fazer. Então é sobre isso, já. Excelente. Opa, via de regra, um ato revolucionário, enfim, isso acaba tendo uma ruptura naqueles atos que estava sendo praticados até então. Desse tudo que você fez, essa preocupação em passar ensinamentos para todos os maçons, teve, de algum ponto, alguma resistência? Ele faz essas perguntinhas com uma tranquilidade. Esse cara é maníaco. Vocês não estudaram ele já, não? Claro que teve. Claro que teve. Não foi tranquilo. Mas eu sou amante do debate. E tenho para mim, eu respeito as instituições maçônicas. Então, todas as minhas decisões são colegiadas. E aquelas que podem ser contestadas. Eu já perdi votações e submeti a minha vontade. Né? Problema zero. Mas venha com fundamentos. Porque eu vou sustentar a minha tese, e não por amor à tese. Eu gosto do processo dialético. Né? Então, fui para o debate. Mas como as pessoas não têm fundamentos, elas acabam suprimindo. E é ruim isso também, sabia? Porque o Nicolau Eleutério tem uma frase muito legal, que ele diz o seguinte: não se convença, aliás, pelos argumentos da autoridade, mas pela autoridade dos argumentos. Então, mas você está desrespeitando o venerável mestre? Não, eu estou debatendo. Se ele não souber, ele vai ter que procurar saber. Então, aprendizes, companheiros, mestres, perguntem as luzes, confrontem conhecimento, lapidem mutuamente. E é sobre isso. Então, isso aqui, por exemplo, isso encarna o que você está dizendo. Isso aqui é um projeto de regimento interno, que também entreguei no meu primeiro dia de gestão. Por quê? Tudo isso, toda essa padronização tem que ser submetido ao poder originário que nos rege, que é a Câmara do Meio. Como é que nasce uma lei? Projeto de lei, debate na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e depois é homologado. Né? Se correr, tudo bem, senão tem que voltar e tudo mais. Na maçonaria é a mesma coisa. Quem que determina as regras? Você submete à comissão. Nesse caso, eu submeti a uma comissão especial, todos os mestres. Mas os aprendizes e companheiros não podem ouvir? Podem. Todas as sugestões deles mediante prancha. Quero ouvir vocês. E aí, todas as câmaras do meio, até o final do meu mandato, além dos tempos de estudos, nós temos o debate sobre os artigos do regimento interno. O que é o regimento interno? É que naquele momento o espaço é o que a gente entende que devemos fazer. E se vence por unanimidade ou por maioria. É assim. E é assim desde que a maçonaria é a maçonaria. E a gente esquece disso, a gente quer unanimidade. A gente não quer ferir aquela palavra bonita que você gosta. É egrégora. Uma palavra que não existe nos nossos rituais. Entendeu? Não se trata disso. Eu não vou criar desarmonia. Eu confronto ideias, não pessoas. Mas claro, no calor das emoções, né? Mas depois a gente se reposiciona. Eu também estou em polimento, também estou em evolução. Então eu erro na maneira e tal. Tem uma frase de um grande irmão nosso, no dia que eu assumi, que eu disse que pedra batendo na outra também se pulem. E é verdade. Mas ele me deu um contraponto, o irmão Roberto, e eu gosto muito da passagem que ele citou, que é de Santo Agostinho, que ele fala o seguinte: na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. E é isso. Então que nós aprendamos e nós temos um grande símbolo em todas as lojas que fala sobre o respeito das diferenças e da nossa dualidade, né?
Então, respondendo a sua pergunta diretamente, sim, teve debate, sim, teve calor, mas quando você demonstra na prática que o efeito salutar é positivo, aí abraço a ideia. Eu não tenho problema, nós não temos problema na nossa loja de relacionamento, não mesmo. Tivemos agora, recentemente, nesse ensaio que nós fizemos para uma sessão magna, um grande irmão nosso, que é um grande mestre de harmonia, o Eduardo, ele diz, uma vez ele me perguntou, quem são os nossos inimigos? Eu falei, os nossos amigos. Como assim? Aquele que você está desarmado e que ele assume um cargo e não faz. E não fala. Você dá cheque, calção para... Você é fiador de inimigo, já? Não. Vai pro amigo, coraçãozão na frente. E o que o livro da lei Só quem diz? nos decepciona são quem nós O gostamos. livro da lei diz que o coração é enganoso. E a gente tanto fala da razão, a gente fortalece e enaltece o coração. Não é para esfriar, mas é pra gente usar a razão. Papa, foi um assunto muito interessante. A gente tem acompanhado o seu trabalho já faz algum tempo, já faz alguns meses. A gente sabe realmente que tem dado resultados, então a gente fica muito contente de você ter tanta estrutura, tudo tão estruturado e poder passar para frente. Eu espero que realmente isso se multiplique bastante. Bom, foi um papo legal demais e agora tá na hora de você mandar seu recadinho final, mandar beijo, mandar o seu salve, seu TFA, SFU. Fica à vontade aí, ó, naquela câmera ali, fica à vontade, meu irmão. Mas eu não mandei abraço pra ninguém, pô. É. Meus irmãos, eu primeiro quero agradecer quem ficou aqui pela paciência, pela tolerância dessa audiência, todos vocês que estão conosco, a vocês, sabem da minha admiração, respeito que eu tenho pelo trabalho de vocês, tanto que já citava ele como fonte de conhecimento, então continuem, vida longa ao canal Café e Maçonaria, que venham simpósios, que venham cursos, que venham todas as ideias que os irmãos têm, que tenham muito sucesso, né? E o que eu puder colaborar, sou um fã, né? E um colaborador naquilo que eu puder, né? Contem comigo. Quero também agradecer a minha potência, né? Na pessoa do sereníssimo grão-mestre, irmão Jorge Anísio Haddad, do eminente, dos delegados regionais, distritais, aqueles que eu já falei. Quero destacar o irmão Misael, que eu acabei não citando aqui, mas ele foi fundamental, ele é um dos revisores desse trabalho. Chato, crítico, ele é o irmão do detalhe, mas você precisa desse irmão. Ele é o irmão que eu dou o cinzel na mão dele para me retificar. Irmão Misael, continue. Eu sei das suas decepções, que a gente espera, mas não espere. Faça pelo imperativo categórico, nós falamos isso essa semana. Faça pelo dever de fazer. Plante sementes. Há quem diga que quem planta tâmara não colhe tâmara, então vamos plantar sementes. O irmão tem sido exemplo para mim. Irmão Pestana, todos os irmãos da minha loja, aproveito também para agradecer. Obrigado pela tolerância e para suportar o desconforto das mudanças, né? Não é fácil, mas é proveitoso. É por nós, é para a nova geração e é para melhorar esse povo lá fora, né? Que carece de tanta informação e de tanta harmonia nas diferenças, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Quero agradecer também a todos os meus mentores e as pessoas às quais eu estimo muito. O irmão Kenio Ismail, do No Esquadro, com suas obras. O irmão Clóvis Gregório, do Maçonaria Tupiniquim. Também tem, que voltou agora para o nosso Instagram, para nossa felicidade, irmão Felipe Cortiel, que talvez ele nem saiba que é referência para a maçonaria brasileira. Reative o seu YouTube, o Tio Crafts, né? É importante que a escola autêntica se manifeste, se posicione, não para contrapor ou atacar a escola romântica, mas para complementar e fazer com que irmãos como eu, que não tinha conhecimento da sua existência, tenha conhecimento e se liberte pela razão, né? Se emancipe pela razão. No mais, quero agradecer também a todos os praticantes de canais, Diego Franzen, que um dia estará aqui com vocês, o Maçonizando, vocês já trouxeram aqui do Luiz Miller, né, do Fala Peregrino, que são referências de outra linha, né, mais metafísica, mas é importante que nós tomemos conhecimento para saber andar para todos os lados. Agradeço a paciência e a tolerância da minha família, da minha esposa Mari, que eu amo muito, meus filhos, porque não existe dia maior que 24 horas. Se eu estou me debruçando para fazer esse trabalho, se eu estou estudando para poder me retificar, para transferir isso para alguém, eu estou tomando tempo de alguém que também carece da minha atenção. Então, por mais que eu me organize, eu sei que eles respeitam esse espaço quando eu estou concentrado na minha leitura. Então, é por vocês também, não existe, depois de nós, nunca existiu mais o eu. Então, amo vocês, amo minha família, isso é para a honra e glória do grande arquiteto do universo também, e nos nutre de tudo que nós precisamos para evoluir
nesta passagem, nessa jornada, que ninguém sai vivo daqui. Olha que loucura. Ninguém sai vivo daqui e não sabemos o quando é o final. E a gente vive como se fosse eterno, numa arrogância, num orgulho absurdo. Então, desprenda dos seus orgulhos. Também é importante destacar esse pessoal que me ajudou na retificação maçônica. Queria mandar um abraço pro pessoal da Uninter, do curso de maçonologia, recomendo. Do pessoal do curso de maçonaria e sociedades iniciáticas da Autonoma Academy, que é ligada à Universidade da Academy de Lisboa, capitaneado pelo irmão Mário Ferreira. E homenagear os portugueses, eu gostaria de deixar um poema de um português muito famoso, atribuído a ele, de Fernando Pessoa, que é o Tempo de Travessia, que ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam aos mesmos lugares. É o tempo de travessia, que se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. Um abraço a todos. Sensacional. O homem é poeta cara. ainda. Meu Deus do céu, minha mulher tá correndo um risco danado de eu largar dela e casar com ele. Não. Galera, bom, um papo sensacional aqui. Gente, não tem nem o que falar. Muita gente esperando esse papo, porque o pessoal tem perguntado. Eu falo, não, calma, nós vamos fazer um programa, um podcast com o irmão Paparelli, para você vai conhecer uma nova metodologia. Então eu tenho certeza que a galera tá realmente encantada, como eu fiquei encantado com esse trabalho. Parabéns, meu amado irmão Obrigado, Paparelli. Agora é o seguinte, chegamos aqui no final, é muito facinho, muito tranquilo, você já sabe o que tem que fazer. Você dá 3 passos para trás, corre e dá uma voadora no like. Boa. É isso que você tem que fazer. Voadora no like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Vai encaminhar esse vídeo aqui para o máximo de gente que você conhece, para a galera ouvir e conhecer esse trabalho sensacional que o irmão Paparelli desenvolveu. E fora isso, você vai mandar também os seus comentários, vai falar, vai xingar o Paparelli. Ô, Paparelli, nós não pode certo. xingar só ele. E você vai mandar o seu TFA, o seu SFU. E você também vai escrever aí nos comentários a palavra misteriosa de hoje. E atenção que a palavra misteriosa é o seguinte: os 3 primeiros que escreverem a palavra misteriosa, o Paparelli vai mandar aqui, ó, a apostila dele impressa, vai mandar lá para você, lá na sua casa. Ele que pague você. E com Você que se vire com dedicatória. com o correio aí, com a postagem. Beleza? Então presta atenção na palavra misteriosa de hoje, que é Mano Papa. Tudo Aí junto, sim. Mano Papa, do jeito que tá escrito aqui. Facinho, manda aí nos comentários e você vai... Os 3 primeiros vão receber. Eu sei quem é o primeiro, não adianta você falar, eu fui o primeiro. Eu sei quem é o primeiro. Beleza? Galera, as nossas parceiras, a Troy Motors... Fala lá com o irmão Brizola, lá na Troy Motors, se você for fazer negócio, compra e venda com o seu carro... Chama o irmão Brizola, tá aparecendo aqui na tela o Instagram dele. Beleza? Também um agradecimento à Focal Óticas, que tá sempre aqui com a gente também. Galera, é só isso aí? É Mais só alguma isso aí. coisa? Tá tudo certo? Posso falar o que tem aqui dentro? Pode Não, falar. não. Pode falar. Agora não tem nada, já Melhor acabou. não. Vou falar, Ele vou falar tomou igual o tudo. Clóvis. Desculpa. Não. Galera, muito obrigado por esses minutinhos de atenção e até a próxima. Viva, viva, viva! Oi. Paparelli foi o único que faz essa porra certa. Também tem que fazer 2 vezes? Tive treino. Tive treino, né, cara? Tive treino, cara. A palavra misteriosa de hoje que é... Não. Tô brincando, volta aí. Ele vai mandar isso pro Kenny, mano. Ele vai mandar pro Kenny. É lógico. Ele vai mandar pro Kenny. Volta aqui agora. Peraí, vai ter que fazer de novo. Eu vou mandar. Excelente. Esse daqui nós não falamos E ainda? não vamos falar Não vamos também. falar. Não, também não vamos falar. Não, eu atendi. Eu vou dar só uma resumidinha aqui. Não, eu só te dei informação. Tá. Eu não me chama de Antônio, a verdade era essa. Tá, beleza. É, por isso A que o verdade Adriano era tá só... bem grandão. Esquece o resto. Ele aumentou mesmo aqui? É lógico que Esquece o é. resto. Olha lá. Por isso que o Adriano Paparelli tá em caixa alta. Tava com o Antônio na cabeça. Não vai dar certo isso daqui, gente. Se você fizer um negócio desse, eu tenho um riso frouxo, cara. Eu não aguento. Tá, os agradecimentos eu vou Isso. demorar um pouquinho. Tá bom. Boa.
De verdade, eu achei que você puxou pouco saco, viu? Você Vou fazer agora. querer voltar aqui pra puxar o saco, só falou aquilo, pra mim Não, foi cara, fraco. é que você gravou a última que nós falamos, mas foi, não foi? Você, quem a voz aconteceu? Ah, minha também, tá prestando atenção. Isso. Esse você não corta. Não.